Não me pergunte como, mas conseguimos trazer 4 das pessoas mais influentes e poderosas do Brasil, começando com o Paulo Figueiredo. Mas isso não tem nada a ver. Tudo bem, só diga sim ou não, por favor. Isso não tem nada a ver com o que Só estamos sim ou não, por discutindo. favor. Eu posso perguntar isso, é a minha audiência. Também o terceiro filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Parece que o seu pai e o presidente Trump têm uma afinidade natural. Pois é, assim como o Trump, o meu pai não segue o que dizem ser politicamente correto. Então ele só fala o que pensa. Se as pessoas vão gostar ou não, depende só delas. O Nicolas Ferreira. Bom dia, Brasil. O Gustavo Gayer. Isso que está acontecendo hoje não é só no Brasil, é no mundo. O totalitarismo é um vírus. Certo, nem me perguntem como a gente conseguiu fazer isso, mas nós reunimos aqui 4 das vozes mais influentes do Brasil, mais especificamente do lado conservador. Ainda mais num momento como esse, com tudo o que está acontecendo no Brasil. Vocês devem ter acompanhado as eleições ou o evento de 8 de janeiro de 2023. Então, à minha direita está um cara que já esteve aqui, o Paulo Figueiredo. Acho que disse certo, pelo menos eu acho que cheguei perto. Ele é provavelmente uma das figuras mais barulhentas, tem um podcast, está no YouTube, e acho que foi o seu pai, seu avô foi presidente do Brasil, e nós tivemos essa conversa da última vez que você veio, eu acho que era o Rodrigo Constantini, se não me engano, certo? Isso. À minha esquerda temos o terceiro filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que, se não me engano, foi eleito deputado em 2018 Isso e talvez mesmo. tenha sido o mais popular. Você tem muitos seguidores leais, as pessoas têm curiosidade em saber o que você está fazendo, mas você também está envolvido na política. Junto com o seu pai, o que é muito interessante. É ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Também temos o Nicolas Ferreira, que, aliás, eu estou tentando ver se consigo exemplificar um cargo que faça sentido nos Estados Unidos. Então, em 2022, ele foi eleito como deputado federal. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de congressista. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. É tipo isso. Isso, e esse cara aqui tem entre 18 e 19 milhões de seguidores. Acho que no Instagram você tem 11 milhões. E se não me engano, uns 5 milhões no TikTok. Tem milhões de pessoas te seguindo. Você é barulhento, confiante, assertivo. E acho que podemos dizer que é odiado por muitas pessoas do outro lado no Brasil. E por último, mas não menos importante, também aqui com a gente está o Gustavo Gayer. Ele deve ser o cara com o melhor inglês aqui. Só para vocês saberem, ele tem uma escola no Brasil, acho que desde 2013 ou 2014. Exatamente. E você também é muito bom em irritar as pessoas, então é ótimo ter você aqui. Como podem ver, estamos Patrick. com uma galera interessante. Agora, vamos direto ao assunto. Esse podcast em vídeo também vai ser traduzido para o idioma de vocês, assim, todo mundo pode assistir. Ele vai estar espalhado pelo mundo, tanto em inglês quanto em português. Agora vamos começar por aqui. Desde a última vez que estivemos juntos, eu não tenho estado super envolvido na política brasileira, mas eu quero saber o que aconteceu com esse cara. Se puderem mostrar aí pra gente, o Alexandre de Moraes. É isso mesmo, né? Alexandre de Moraes. Mostrem a foto dele aí. Então, de acordo com algumas das verificações que estamos fazendo, esse cara era advogado. Ele frequentou uma faculdade de direito e acho que um pouco depois ele escreveu um livro. Um livro de direito para advogados que a maioria das faculdades de direito no Brasil realmente usa. Acho que pode até ser o livro mais popular sobre o tema lá. E ele fez um trabalho muito bom na economia, onde, se não me engano, ele é conservador. Inclusive, ele mesmo diz que antigamente, com relação à economia, ele era conservador. Ele apoiava os policiais para garantir que as ruas estivessem seguras e tudo o que estava acontecendo, alguns problemas que eles estavam tendo, e então, de repente, alguma coisa acontece com ele. Ele passa por alguma fase em que ele muda, ele deixa de ser quem ele era. Aí acontece a Operação Lava Jato, onde milhões, se não bilhões de dólares foram roubados. O Lula consegue aquela casa, o sítio em Atibaia, aí ele afirma que não é dele. Um outro cara deu 2,1 bilhões de dólares em propinas. Acho que é um dos mais ricos no Brasil, vocês sabem quem é, sabem o que ele fez. Mas eu quero saber sobre o Alexandre. O que aconteceu para ele deixar de ser um advogado e passar a fazer parte de grupos políticos, até do nada virar alguém que bota medo nas pessoas? Tem gente no Brasil até chamando ele de ditador. O que houve aí? Acho que o Paulo Figueiredo, que mora aqui nos Estados Unidos, pode responder melhor essa pergunta. É meio complicado. Eu digo isso porque nós três aqui vamos ter que voltar para casa. E eu tô falando bem sério, gente pode porque ser preso. dependendo do que a gente falar aqui, podemos entrar numa fria lá.
Eu lembro quando estávamos juntos em Bruxelas, no Parlamento Europeu, falando sobre a censura no Brasil e tudo mais. Quando a gente voltou, o meu nome tinha sido adicionado no relatório da Polícia Federal. Não sei o de vocês, mas todo mundo aqui está sendo investigado. Assim como o Elon Musk, então quando o Alexandre de Moraes não gosta de alguém, ele abre uma investigação contra essa pessoa. Então eu acho que é melhor o Paulo por exemplo, falar. Patrick, um dia depois que falamos com o Elon Musk sobre o Space no X, no dia seguinte Esse é o Space do Twitter do Mário Naufel, né? Exatamente. Ele faz um trabalho Obrigado, fenomenal. Mário. A propósito, ele está fazendo Ele muito tá pelo mesmo, Brasil, está verdade. nos dando voz. Então, um dia depois disso, eles abriram uma investigação contra mim porque eu chamei o Lula de ladrão. Então, é E é isso que verdade. eles fazem. Se você disser qualquer coisa que talvez seja perigoso para eles abrem uma investigação e tentam te pressionar, sabe? E eu imagino que nem sempre o Brasil foi assim. Não foi. Ok, então quando isso mudou, é isso que eu quero É saber. isso que o Paulo Ok, vai te quando isso responder. mudou, então? Bom, vamos lá. Ele tem uma história bem interessante. Ele nunca foi conservador, mas o Brasil não teve conservadores por muito tempo. Nós tínhamos a esquerda e a centro-esquerda. Então tínhamos o Partido dos Trabalhadores, né, que é uma galera mais socialista, das antigas, e tínhamos a centro-esquerda, que era mais como a social-democracia europeia. Então, o Brasil foi alternando entre esses dois partidos por um tempo. Acho que podemos colocar um período desde o meu avô até o pai dele. E aí veio o pai dele e mudou tudo. O histórico dele é que ele era, como se diz, secretário de segurança. Era de segurança, né? Segurança pública, no estado de São Paulo. E aí, quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, ele foi chamado para ser o ministro da Justiça para o vice-presidente da Dilma, que depois se tornou presidente, um senhor chamado Michel Temer. Então, é isso. Ele foi nomeado pelo Michel Temer, que era um cara mais do centro, para ser o juiz do Supremo Rob, Tribunal. pode procurar o Michel Temer, por favor. E Mas aí? uma coisa muito interessante é que naquela época, o Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment dele. Eles tentaram de todo jeito evitar que ele se tornasse um juiz do Supremo Tribunal. Eles realmente eram muito contra. Mas em 2019 o cenário dá uma mudada. O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, mas ele assumiu o cargo em 2019. E, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato começava a investigar corrupções na Suprema Corte, envolvendo algumas figuras do Supremo Tribunal Federal. Isso inclui um outro ministro chamado Gilmar Mendes. Não. É M-I-C-H-E-L. Michel É tipo Temer. Michael em português. M-I-C-H-E-L-T-E-M-E-R. Isso, é o primeiro. É esse aí mesmo. Então, esse cara é o vice-presidente da Dilma. Mas ele tá no centro, né? Ele é do centro. Mas então espera aí, rapidinho, vamos ficar um pouco em 2019. Alguém no Brasil do nada acordou preocupado com o Alexandre de Moraes em 2019? Eu diria que a maioria de A nós gente nem apoiava sabia ele. quem estava ganhando. Não, mas o que eu tô falando é que a maioria apoiava ele como juiz da Suprema Corte. Porque a gente não considerava ele um tirano ainda. A gente não sabia que ele era um psicopata. A gente ainda não sabia. Na verdade... É isso que os psicopatas olha só, fazem. Tem um monte de vídeos dele dizendo que o PT é corrupto, que a esquerda criou a corrupção no nosso país, essas coisas. São vídeos antigos dele que estão por aí. É isso que eu tô querendo dizer, que ele era conservador, ou pelo Acho menos que não parecia chegava ser. a ser conservador, mas ele se opunha À aos esquerda. partidos da esquerda, isso. Tem uma coisa no Brasil que a gente gosta de chamar de teatro dos Césares. Por décadas, a gente acreditou que existia uma esquerda e uma direita. Mas a verdade, como Paulo disse, é que só existe a esquerda. Dois partidos onde um tá mais para a esquerda do que o outro. Um é o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o outro o PSDB, que é o Partido Social-Democrata. Então, o que esses caras queriam era alternar o poder entre eles pelo maior tempo possível. E esse cara, o Alexandre de Moraes, fazia parte de um dos partidos não tão de esquerda. Ele era como se fosse o representante do partido. Mas foi aí que aconteceu uma virada do jogo. Por causa da internet, as pessoas começaram a dizer o que pensavam e a debater online. E por isso conseguimos eleger o Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ele era o que chamamos de baixo clero, era um deputado de baixo escalão. Era um cara isolado. E graças à internet ele conseguiu espalhar a palavra dele e ele disse exatamente o que a gente estava pensando, mas não podia falar. E aí as pessoas começaram a seguir ele aonde quer que ele fosse. Ele ia para um aeroporto e apareciam milhares de pessoas só para carregar ele no ombro. E o sistema começou a ficar preocupado. Falaram, ei, peraí,
Quem é esse cara de fora que tá tentando abrir caminho aqui no meio? A gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. E o Alexandre de Moraes fazia parte do grupo do próximo presidente. Mas então aconteceu aquela virada no jogo e conseguimos eleger o Bolsonaro. Foi muito parecido com o Donald Trump Mas com aqui. muito menos dinheiro. Né, a gente não tinha quase nada de dinheiro, foi só com o nosso trabalho duro. Na verdade, só para prestar contas, o meu pai não gastou nem $1 milhão na campanha dele em 2018. E eu tô sendo muito conservador. Eu diria, sei lá, talvez metade desse valor. Mas de verdade, foi um fenômeno, foi realmente um fenômeno. Mas deixa eu perguntar, o seu pai já conhecia ele antes de ser presidente? Isso. Eu acho que não. Antes de ele ser presidente, não? Tudo bem. Mas também ninguém achava que o Bolsonaro ganharia. Quer dizer, ninguém acreditava nele. Você já ouviu Ninguém estava botando O povo estava fazendo nele. piada, falando, meu Deus, como assim o Bolsonaro quer ser presidente? Era deboche, foi pessoal. exatamente a mesma coisa que Mas rolou tem uma com o diferença, Trump. porque quando as pessoas dizem tipo Trump, a diferença é que o Trump já era famoso. É isso aí. Ele já aparecia na TV há Exatamente. muito tempo. O seu pai era famoso no Brasil? Não, meu pai não era famoso, ele era não. meio famoso por aparecer em uns programas de Na televisão. verdade, a ascensão do meu pai foi exatamente quando a esquerda estava implantando uma estratégia que era para incentivar o uso do politicamente correto. Então, o meu pai foi acusado de ser racista, nazista, fascista, homofóbico, Isso todas tudo essas antes de coisas. concorrer? Isso, antes de concorrer. E por causa disso, ninguém estava dando muita bola para o meu pai. Então, ele só continuou fazendo o que ele estava fazendo, falando o que pensava. E ele começou a rodar pelo país inteiro porque ele falava que se a Dilma Rousseff, que não é inteligente, e eu estou sendo muito educado, se ela foi reeleita, se ela conseguiu ser reeleita como presidente do Brasil, por que não eu? Então ele começou a viajar pelo país, fazendo alguns programas de rádio e TV. Isso foi em 2018 ou 2017? Acho que foi... Foi 16 ou 17 Isso por mesmo. aí. Então ele começou a falar sobre as políticas que ele achava que eram problemáticas no Brasil em 2016. Isso. Ele aparecia em programas de TV Isso. populares, incluindo programas que não eram sobre Mas política olha só, ou uma coisa shows pop, importante é que muitos desses programas chamavam ele para tirar pra sarro. debochar dele. Eles tiravam sarro da cara dele. Mas essa é a desconexão que existe entre a mídia tradicional e a população. Porque quando a gente assistia e ouvia ele falando, ele falava exatamente o que a gente estava pensando. As pessoas estavam tirando sarro da cara dele, mas ele falava com a grande massa das pessoas. E o mais legal é que foi por causa da internet que ele finalmente conseguiu ser ouvido, sabe? Exato. Então, em 2016, as pessoas começaram a usar o Facebook e o Instagram, e aí ele conseguia ser ouvido, porque antes a gente só tinha os meios de comunicação tradicionais no Brasil. E eles nunca colocaram ele como sendo uma boa pessoa. Certo, então naquela época, ele estava meio que agindo nos bastidores, ninguém estava prestando atenção, né? Ele é um Zé Ninguém nessa época, entre 2016 e 2018. As pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, mas ele não tá na linha de frente. Não tem nenhuma ameaça, nenhum sinal, tipo, alguma vez que ele roubou ou quando ele fez alguma outra coisa, ainda não tem nada. Nada, isso. Certo. Então, o que acontece em 2020 com ele, agora que o Bolsonaro é o presidente, agora ele tá lá. Ele venceu de 2019 até 2022. O que acontece com ele agora, a portas fechadas? Então, em 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, ao mesmo tempo, a Lava Jato começava a investigar juízes do Supremo Tribunal. Então, no começo... O Lula ainda não tinha sido preso, né? Ou já ainda tinha? não tinha sido. Ele ainda passou tava no 520 processo. dias na cadeia. Deveria Isso cumprir mesmo. 10 a 12 anos, mas cumpriu Sim, 520. mas naquela época a Complicado. Operação Lava Jato estava começando a investigar o judiciário. Mas aí aconteceu uma coisa. O judiciário fez um negócio muito interessante. Rob, puxa a Operação Lava Jato. Continua, por Eles favor. fizeram uma coisa muito, muito interessante. Eles decidiram, né? Bom, na verdade, existe uma cláusula nos estatutos internos da Suprema Corte que diz que se um crime ocorrer dentro das dependências do tribunal, nós podemos abrir uma investigação por conta própria. É como um tribunal abrindo uma investigação, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem a mesma estrutura. Isso. Então eles podem abrir uma investigação. Isso foi pensado para investigar crimes internos, tipo se alguém roubar a corte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram isso para investigar quem vazou a revogação do Roe versus Wade, certo? Mas no Brasil eles disseram, bom, se as pessoas estão falando coisas contra nós na internet, e se a internet está em todo lugar, então ela está dentro das instalações do tribunal. Então a gente pode abrir uma investigação sobre essas pessoas que estão tentando difamar o Supremo Tribunal. E aí eles começaram a censurar artigos, inclusive o artigo de uma revista, e falava que um dos ministros do Supremo Tribunal estava envolvido em corrupção com uma construtora grande no Brasil. E eles censuraram isso. E esse foi o começo do que eles chamaram de CPI das fake news. Essa é a mesma investigação que foi aberta em 2019.
Foi isso. Foi assim que começou. E esse projeto de lei ainda está aberto. Todos nós estamos sendo investigados. Já tem muitos Há anos. anos, até o Elon Musk está sendo investigado por esse projeto. É verdade, ele está. O Michael Schellenberger está sendo investigado lá também. Enfim, todo mundo. E eles emitiram medidas, mandaram algumas pessoas para a prisão. Mas, por enquanto, é só um projeto de lei. Ainda não é um processo. Ninguém foi acusado por 5 anos. Mas eles invadiram a casa das pessoas, Sim, eles confiscaram fizeram isso. passaportes. Mas uma coisa que é interessante para os Estados Unidos é apontar que, ao mesmo tempo... Olha, o Elon Musk vai ser investigado por notícias falsas e obstrução no Brasil após uma ordem do Supremo Tribunal. Qual é a data disso, Isso Robert? deve ter mais ou menos Deve um ter mês. umas 2 semanas. Tá, então você está dizendo que isso foi em abril, tá? Isso foi há um mês. Ok, enquanto eles estavam falando isso, esse Alexandre, ele já estava manipulando tudo pelos bastidores ou ainda não? Bom, ele se tornou o homem mais poderoso do Brasil por enquanto, e de longe. Porque, olha, essa é uma investigação interessante para os espectadores dos Estados Unidos também. Porque, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, principalmente a esquerda e o Deep State estavam discutindo como lidar com o problema da internet que o Nicolas mencionou. O Trump foi eleito através da internet e o Bolsonaro também foi pelo mesmo motivo. Também tivemos a gente aqui também foi... Esses caras também e vários congressistas, rolou uma mudança drástica no Partido Republicano. Também rolou o Brexit, tivemos aquilo na Hungria. Enfim, aconteceram todas essas mudanças ao redor do mundo. Então foi como se a elite política começasse a ver o que eles poderiam fazer para mudar isso. Então, agora, se você lê o relatório do Complexo Industrial de Censura da Comissão Judiciária da Câmara, você vai encontrar isso. Lá está registrado que a administração Biden estava tendo discussões com as empresas de mídia social sobre como fazer para censurar e moderar determinados tipos de opinião. Extremistas. E podem acreditar, isso é um registro público, não é teoria da conspiração, nem nada assim, eu não gosto dessas coisas. Mas eles enviaram oficiais do FBI e do Departamento de Justiça para terem reuniões no Brasil com o TSC. E essas reuniões eram para tentar explicar como, entre aspas, combater a desinformação. E isso foi meio que foi a mesma coisa. Quando foi que em aconteceu 2019. E isso era registro público. Isso foi em 2019, então antes do Biden se tornar presidente. Exatamente. E alguém da elite política estava reagindo? Sim, o Deep State estava tentando reagir. Bom, todo mundo aqui tem uma noção do quanto o Trump sofreu com o FBI enquanto ele era presidente, né? Então é meio que para isso que o Deep State está lá, né? Não importa quem ganha, eles vão estar lá de qualquer forma. Vocês diriam que agora ele é o homem mais poderoso do Com Brasil? certeza. De longe. Mesmo sendo temido? Porque ele pode fazer o que ele bem entender. E aí eu te pergunto, você vai apelar para quem? Não tem ninguém que está acima do Supremo Tribunal. Se eles decidem uma coisa, todo mundo pode ver que beleza, isso não é a favor da Constituição, mas ele simplesmente não se importa. Ele não se importa com o que a lei diz, ele faz o que quer. Mas tudo bem, isso é ilegal. E agora, o que a gente pode fazer? Esse é o problema, é por isso que a gente está aqui. Eu não estou super feliz aqui debatendo sobre as questões internas do Brasil. Mas pelo menos estamos alertando nossos amigos aqui nos Estados Unidos para eles se prevenirem e não deixarem esse vírus brasileiro chegar aqui. Mas essa é a parte mais difícil. Como a gente pode reagir contra alguém que faz isso de dentro do Supremo Tribunal? Pois é. Por exemplo, durante as eleições presidenciais, o pai dele, Bolsonaro, não estava autorizado a fazer lives da própria, como chama mesmo, a casa governamental que ele estava morando. A residência oficial. Isso, a residência oficial. Isso também aconteceu com o Trump. Sim, eles fizeram isso com o Trump também. Por exemplo, na eleição, eu publiquei um vídeo dizendo que se o Lula fosse eleito presidente, ele com Foi um certeza vídeo de brincadeira iria sobre o legalizar aborto. E também iria legalizar as drogas, e eu recebi uma multa de cerca de $10 mil porque eu tinha feito isso. Agora, neste momento, a gente tem 2 ministras mulheres que foram nomeadas pelo Lula depois da eleição, e as 2 apoiam o aborto. Então, o Supremo Tribunal começou a votar sobre o aborto. E eles também estão falando sobre drogas. Então, eu estava certo. E mesmo assim, eu fui multado por isso. $10 mil? E quem vai... 10 mil. E a quem eu vou recorrer? Mas vamos continuar no Alexandre de Moraes. E eu sei que vocês não querem falar disso porque vão voltar para o Brasil e ele não quer voltar. Ei, Mas aqui eu vai quero uma voltar pergunta. sim. Ele quer voltar sim. Vamos Acho que acreditar. entendi o que você está querendo saber. Como que o Alexandre de Moraes conseguiu todo esse poder? Quem deu esse poder para ele, né? É isso aí. A primeira verdade, pergunta é quem deu esse poder para ele ele? E a mesmo segunda é o que acontece nos bastidores? Porque às vezes a gente vê alguém de fora e pensa, nossa, esse é o homem mais poderoso do Brasil. Mas na verdade são essas pessoas que ninguém exatamente conhece isso. e estão agindo nos bastidores. Ele é mesmo o Bambambam?
Ou tem um outro cara manipulando e se escondendo atrás do Alexandre Ele de é o Moraes? cúmplice que foi escolhido para ser o rosto para todas as injustiças absurdas acontecendo no Brasil. Escolhido então, assim, por quem? Vamos chegar lá. O Paulo pode falar um pouco Aí melhor sobre voltamos isso. ao Biden. E outros, incluindo a administração Biden. Existem até forças internacionais influenciando as coisas que estão acontecendo no Quais Brasil. países, por exemplo? A gente pode citar vários. Bom, né, principalmente os Estados Unidos. Os Da Estados comunidade Unidos. internacional, todos os países que vão para Davos e para o Fórum Econômico Mundial. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal estava presente, não todos, alguns juízes do Supremo, não o Moraes, mas o presidente do tribunal, o chefe de justiça, que é o Barroso, ele estava em Davos esse ano. Com certeza tem toda uma comunidade global, uma elite global que apoia ele. Mas o maior apoio vem dos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Dá uma olhada aí, vê se você acha um artigo Bem lembrado. do Financial Times de 2023. Ele chama a campanha discreta. A campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras, se não me engano. É a democracia. Isso. Democracia ou alguma coisa assim. Enfim, é um artigo do Financial Times, então não é nenhuma teoria da conspiração. E o que eles dizem nesse artigo é que os principais oficiais dos Estados Unidos, e eu estou falando aqui do diretor da CIA, também o secretário de Defesa, o comandante-chefe do Comando Sul, acho que a general, era uma mulher, também o Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional, todos eles foram para o Brasil e foram para ameaçar funcionários públicos, líderes militares e políticos, para que não desafiassem o Moraes. Porque naquela época a gente estava falando de integridade eleitoral. E todos eles disseram, olha, se vocês desafiarem o Moraes, que era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil, se vocês desafiarem ele, vocês vão enfrentar todo o poder da política externa dos Estados Unidos. Por exemplo, o exército americano vai parar de cooperar com os militares brasileiros. Nós também vamos aplicar embargos, todo tipo de sanções e tudo mais sobre vocês. Vocês serão excluídos da comunidade internacional. Vamos fazer o que fizemos com a Rússia. E essa foi uma das razões pelas quais as instituições no Brasil não funcionaram. Olha, achamos um artigo. É esse FBI, mesmo. Soros e Serviço Secreto envolvidos em censura gigantesca no Isso Brasil. é do David Agape. Ele é um ótimo jornalista investigativo. Ele trabalha com o Michael Schellenberger, é tipo o parceiro dele no Brasil. Será que eu posso ler isso? Vou ler Acabaram de aqui. colocar ele sob investigação Ah, também. colocaram? Eu vou ler um pouco isso aqui, Rob. Abaixa a tela para eu conseguir ver os 2 primeiros parágrafos. O FBI, o Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil se dizem defensores da liberdade de expressão e da democracia. E a missão do FBI é defender a Constituição dos Estados Unidos, cuja primeira emenda proíbe limites governamentais à liberdade de expressão. Soros e seu filho Alex, que comandam essa fundação filantrópica, afirmam querer sociedades abertas onde as pessoas são livres para se expressar. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil afirma defender o compromisso da Constituição com a liberdade de expressão. Mas agora, uma investigação que durou meses revelou que o FBI ajudou o Brasil a censurar seus cidadãos. A Open Society Foundation dos Soros investiu na promoção da censura no Brasil e o Brasil tem uma força policial judiciária secreta que existe especificamente para espionar e censurar pessoas consideradas divulgadoras de informações falsas. Juntos, o FBI, o Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão envolvidos em um ataque direto à liberdade de expressão, que é um direito de todos os cidadãos, reconhecido tanto na Constituição brasileira quanto na americana. É basicamente isso. Acho que você já tem a sua resposta. Então eles estão pegando... Mas calma, deixa eu fazer outra pergunta. Às vezes, quando alguém vira a casaca, você olha pra essa pessoa, tipo, esse cara é razoável. Você não vê ele como um cara estranho. E de repente, bum. E aí você percebe que alguém tinha alguma coisa contra ele escondida. Tem aquela história de que ele estava ligado ao... Sabe, aquele acidente de avião com a Suprema Corte, a velha teoria da justiça antiga. E eu tipo, não sei se a história deles... Não sei se aconteceu alguma coisa por trás ou talvez não. E algumas pessoas dizem que não tem como isso ter credibilidade. E aí a gente ouve sobre aquelas histórias dele sendo associado ao... Como é que se chama mesmo? Aquela gangue, o primeiro comando da capital, que tem sede em São Paulo. É uma história falsa que começou online quando ele era secretário municipal de segurança pública. Ele estava ligado a essa gangue? Tinha alguém lá que ele apoiava? Alguma coisa é verdade? Se eles falarem qualquer coisa a respeito disso, eles vão ser presos Pois literalmente verdade. na mesma hora. Eu vou ficar bem Eu quieto. vou me arriscar aqui para falar Eu não disso. vou falar nada, vou ficar quieto. Então, sobre isso ele trabalhava... O negócio Então aqui é o isso aqui seguinte... tem uma credibilidade. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Vou te dar os fatos e você tira suas próprias conclusões. Então, o PCC é o maior cartel de drogas no Brasil. Na verdade, alguns podem Rob, até procura argumentar aí. que um dos maiores cartéis de drogas Não, no é Brasil. o maior com certeza. Tudo bem, com certeza é o maior. Eles são Mas o sistema de principalmente- entrega de todas as drogas que são produzidas na América Latina. Tudo passa pelo PCC. Toda a cocaína que chega nos Estados Unidos passa por Sim, eles. isso mesmo. É
bem por aí Então, mesmo. se vier da Colômbia, vai primeiro pro PCC no Isso aí, Brasil e vai depois primeiro pra vem eles, pra aí cá. eles mandam a droga pro mundo inteiro. Exato. É como se eles fossem tipos distribuidores. Mas então, continuando, o PCC estava sendo investigado no Brasil e eles encontraram conexões entre eles e o Partido dos Trabalhadores. Eu não vou entrar muito nesse tópico porque acho que não é importante para essa discussão. Mas era muito provável que o PCC estivesse lavando dinheiro pelo... Eles estavam achando que um dos jeitos que o PCC estava usando para lavar dinheiro era como se fosse um sindicato de transporte público. Isso, de transporte público. Era um sindicato de motoristas de vans. No Brasil, era muito comum, por um tempo, as pessoas usarem vans como uma forma de transporte público, né? E tinha um sindicato para os motoristas dessas vans. Esses sindicatos eram chamados de Transcop. E o Alexandre de Moraes era o advogado de defesa de um desses sindicatos. E para ser sincero, essa é a única conexão que a gente tem. E assim, eu não sei para vocês, mas para mim, se você trabalha para uma instituição ligada aos cartéis de drogas, isso normalmente não é um bom sinal. Mas também não é uma prova definitiva que tem uma ligação Ele podia ali. ser um advogado que talvez representasse alguns ex-criminosos antes, porque às vezes os advogados têm que fazer isso mesmo, né? Sim, Eu conversei claro. com o representante Weinstein, também tivemos um advogado outro dia no podcast, era o advogado do Didi antes do Rob. Você lembra de quem mais ele era Ele advogado? foi advogado do Harvey Weinstein também por um tempo. E tem vários clientes de alto perfil em Nova York. Certo, então ele era um advogado desse tipo, né? Que tinha alguns clientes assim. E por falar nisso, tem alguma conexão entre ele e o Marcolo Camacho? Existe alguma relação entre os dois? Com ele, com o Playboy russo? Tem coisa aí? A gente não sabe dizer. Então aqui está dizendo que ele foi condenado a 232 anos de prisão. Esse Marcolo Camacho, ele está preso neste momento? Sim, ele está O preso, Marcola, sim. né? E vocês podem confirmar se ele é mesmo o Pablo Escobar do PCC? Muita gente diz isso, sim. Então ele é mesmo. Sim. Então é uma avaliação justa. E não existe nenhuma conexão entre os dois relacionamentos de forma alguma? Nada comprova que existe. Mas eu consigo acrescentar uma coisa com certeza. Durante a administração do meu pai, Isso é o interessante. Marcola foi transferido para outra prisão, no meio da selva. Acho que foi numa prisão em Porto Velho, em Rondônia. E quando o Lula voltou ao poder, agora a gente tem Lula como presidente de novo, eu não sei como, não sei em que termos, mas esse cara conseguiu voltar para Brasília. Que é a capital. Exato. Mas eu tô falando sobre os fatos. Isso tudo é fato. Eu não tenho nada que comprove que esse cara tenha feito algum tipo de acordo com o novo presidente. Isso eu não tenho como comprovar. Mas é muito estranho. Eu não consigo entender o motivo de eles mandarem um dos chefes da principal organização criminosa de volta para Brasília. Mas definitivamente existem conexões entre a esquerda e os cartéis de drogas. Por exemplo, a Lula faz parte de uma organização chamada Fórum de São Paulo, que é basicamente uma união de todos os partidos de esquerda na América Latina. Uma das principais organizações para a fundação do Fórum de São Paulo é a FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que controlavam todas as drogas de lá até se tornarem um partido de esquerda. Mas perceba que eles são membros fundadores dessa união. Existem tantas conexões entre a esquerda e os cartéis de drogas no Brasil, é muito bizarro. E olha só que maluquice, em 2022 a gente não podia reportar essas coisas. Nós Pior que é recebemos verdade. ordens do Moraes. Eu apareci na televisão no horário nobre. Eu estava na TV a cabo, querendo expor as conexões que o Lula tinha com os cartéis de drogas e não consegui por causa das ordens judiciais do Moraes. E tudo que eu ia falar acabou sendo comprovado. Na verdade, eles já conseguiram interceptar uma ligação telefônica desse cara, o Marcola, e um outro líder do PCC, onde eles estão falando claramente que apoiam e endossam o Lula e estão torcendo para ele ganhar. Em que ano outro foi líder isso? do PCC e esse cara que tá Não, aí... em o que ano foi? 2022. Isso foi agora, em 2022, durante o... Então, enquanto ele estava preso? Enquanto ele estava preso. Quem interceptou isso? Quem interceptou a ligação? Foi a Polícia Federal mesmo. Mas então por que... Quem era o presidente em 2022? O Bolsonaro? O Bolsonaro. Tá, entendi. Eles tinham altas conversas. Exato. O áudio mostra que eles tinham vários Dá diálogos. pra ver certinho que eles estavam acostumados a conversar. Eles podiam debater entre si, podiam negociar com eles, com Mas esse pessoal com o todo, mas com o Bolsonaro, Bolsonaro eles não conseguiam Ele negociar. disse no áudio que com o Lula a vida dele seria muito mais fácil, tudo vai ser muito melhor para eles. Exatamente. E desde que o Lula voltou ao E poder, todo mundo ouviu isso. isso que é engraçado. É uma investigação da polícia que se tornou pública. Eu postei sobre isso nas minhas redes sociais e o Moraes mandou remover.
O Moraes derrubou Então, a publicação? ele derrubou. Foi em qual plataforma? Acho que foi no Instagram. Certo. Então deixa eu ver se eu entendi direito isso aqui. Eu não posso postar um áudio que foi exposto publicamente pela polícia porque disseram que era fake news. Era qual porcentagem do Brasil vai ter acesso a essa entrevista aqui no YouTube? Vocês sabem qual porcentagem? Não sei, talvez 10, 15%. Beleza, 10 a 15%. Bom, e acesso todo mundo vai ter. Claro, a gente vai postar nas nossas redes sociais e isso vai crescer muito. O Nicolas vai postar, o Eduardo também. Mas é isso que eu tô te falando. Eu tenho medo de postar isso e em 10 minutos ter a Polícia Federal baixando lá na minha casa. Eu entendo completamente, mas o que eu quero dizer é qual porcentagem? Tipo, hoje eu postei um tweet e o tweet, na verdade, era uma pergunta. Eu perguntei, qual a sua opinião sobre o Alexandre do Brasil? Ele é mesmo o homem mais poderoso do Brasil? E essa foi a postagem menos curtida e menos comentada que eu já tive. Pelo menos é a menos curtida desse ano, de tudo que eu postei. Não sei se é porque meu público não liga muito pro Brasil, ou talvez seja porque esse público até tá por aí, mas as pessoas que se interessam por isso acabam não vendo. Aí eu entrei nas suas contas e vi que quando vocês tweetam, vocês têm muito tráfego. Então, as pessoas do Brasil veem as suas coisas. Talvez o meu público não se interesse tanto pelo que está acontecendo no Brasil, porque eu não sou brasileiro e eu não falo sobre isso. Eu retuitei seu post. Você tá falando sério? Nossa, eu nem vi. Acabei de retweetar. Você retuitou mesmo? E eu tô retuitando neste momento. Mas agora voltando, é o seguinte, pessoal. O que eu quero mesmo saber é que, se esse cara é mesmo esse bambambam que ele diz ser, então você agora tá me contando essa história desse tal de Marcolo, acho que é Marcolo Camacho, sei lá o quê. É Marcola o nome. Ah, beleza, esse Marcola. E então, esse Marcola Camacho que estava preso na época, o Lula também estava preso com ele em 2022? Isso, o Lula estava preso em 2022. Ele estava concorrendo à presidência. Ele e o Lula já estiveram presos juntos, na mesma prisão e ao mesmo tempo? Não, nunca estiveram na mesma prisão. Eles nunca estiveram na mesma prisão. E as pessoas sabem que são duas cadeias separadas. O Lula estava preso em Curitiba e o Marcola em Brasília. E o Lula não estava na prisão de fato. Era ele estava tipo numa uma estação da Polícia PF. Federal. O Lula e o Marcola já tiveram qualquer tipo de relacionamento no passado? Eles têm Não tem algum nada. histórico? Eles são espertos demais pra isso. Tudo entre eles é feito por debaixo Mas temos que dos lembrar panos. que o Lula é um ótimo organizador comunitário, orador, tem presença de palco, é energizado. Ele sabe como fazer as pessoas dizerem que a vida não é justa. Que não é justo o que acontece com elas. Ele é um Antigamente ótimo ele showman. era, mas hoje ele não tem mais público. E isso é mais uma das coisas estranhas que estão acontecendo. Mas agora ele dá dinheiro pras pessoas, é o socialismo, né? Aí o povo pensa, esse cara é legal, ele tá dando dinheiro pra gente. Coloca aí na tela a estatística pra mostrar pra gente o nível de grana que o governo tá gastando. Olha como aumentou aqui, aproxima um pouco. Isso é de 2007 a 2029. Olha o número que aparece ali embaixo. Então, tá subindo gradualmente, nada muito insano. 2021 e 2022, o Lula entra e olha o que acontece com os gastos do ano seguinte. Eles aumentam que nem doidos, olha, era 700 bilhões de dólares. E vai para 160 bilhões de dólares em gastos no próximo ano, quase 100 bilhões em 2 anos. Ele passa de um orçamento de 730 bilhões para bilhões de dólares. A gente está falando de um aumento de, sei lá, 300, uns 260 bilhões de dólares. O que ele fez com isso? Tá dando tudo e mais um pouco, fazendo mais programas de benefícios. Então, é assim que você ganha os votos. Isso é meio que o que o Biden está tentando agora, dando dinheiro para todas essas faculdades. É uma estratégia eficaz. Mas agora eu quero mostrar isso aqui que eu achei. Você consegue puxar para mim aquele da posse do Lula? Sabe qual é? Agora é quando ele tá ganhando. E esse cara aqui aparece. Vocês obviamente sabem quem ele é. Eu tive que dar uma pesquisada. Nossa, sim, eu sei bem. Sim, se você não quiser dizer o nome, eu posso falar. É o Benedito Gonçalves. Mas naquela época, quem era o Benedito? Ele era um homem poderoso? Ele era um dos juízes do Tribunal Eleitoral. Esse cara aí era um dos mais importantes. O Brasil tem uma estrutura muito estranha. Todas as eleições no Brasil são totalmente eletrônicas, a gente fala muito sobre isso, e são centralizadas em um único tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele é quem manda em tudo. Ele é, ao mesmo tempo, um juiz do Supremo Tribunal, e até o mês que vem, ele também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é como se fosse o juiz supremo. E já é assim há 2 anos. É os dois ao mesmo tempo. Isso Esse tudo cara é o aí- Moraes, não o Benedito. Isso, esse é o Moraes. O Benedito é tipo o braço direito dele, o segundo cara mais importante. Ele é o corregedor no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é a inauguração. Foi anunciado que o Lula tá ganhando. E tem um homem sentado bem no meio, logo acima do emblema. Tá vendo um homem careca ali? É o Moraes, certo? Olhem o Benedito, ele vai andar da esquerda para a direita. Ele tá chegando aí à direita. Pode rodar o clipe, Rob.
Olha lá, presta atenção ali. Ele vai tocar o ombro dele e sussurrar alguma coisa no ouvido. Dá para passar mais uma vez? Escutem bem o que ele diz. Eu perguntei para alguns dos amigos aqui que conseguiram entender e eles disseram missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, isso aí. Missão dada é missão cumprida. E ele está falando isso diretamente para o Moraes. Ele falou isso mesmo. Eu queria entender se ele está falando para o Moraes. Você me deu a missão e eu te ajudei a cumprir, ou é o contrário? Se é o Benedito falando, a missão era nossa e a gente ele está dizendo que você me deu uma juntos. missão e eu cumpri para você. Isso, eu cumpri a é missão. isso. Eu entreguei o resultado para você, então a lealdade dele é com o Moraes? Não tem como saber. É Você uma entendeu a pergunta pergunta? É justa, tipo, quem é mas o não dá chefe pra aqui? saber. Não dá. A gente consegue Missão dada falar é missão assim. cumprida, ok. Tá, continua. Mas quem deu a missão? Parece sim que ele está avisando para o Moraes que ele cumpriu a missão, mas talvez eles estejam comemorando que cumpriram a missão juntos. Mas, Patrick, uma coisa é que essa eles é outra nunca se interpretação, prontificaram faz a tentar sentido. explicar essa frase. Esse é o nunca problema, mesmo. eles nunca vieram explicar, olha, a gente estava falando isso, vamos esclarecer tudo. Eles nunca disseram isso. A gente não sabe. Tem outro Não dá pra juiz do saber. Supremo Tribunal Federal que uma vez foi pego em câmera dizendo que eleição não se ganha, se toma. E isso está gravado, mas Foi se eu o colocar o Barroso vídeo que aqui, disse isso, né? é o Barroso. Esse é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Anota é o mesmo essa, cara Rob. que falou. Ele falou do seguinte, ele foi a uma reunião de um centro acadêmico. Tô vendo mesmo como você quer voltar pro Brasil. Mas eu quero Continua. mesmo, sério. Enfim, ele participou de uma reunião de um centro estudantil. Era uma reunião política, tipo um comício. E do nada ele fez um discurso ali no meio e disse, a gente derrotou o bolsonarismo. A gente? Tipo, como assim a gente? A gente quem? Você é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça e tá falando por aí que derrotou o Bolsonaro? Como é possível você falar uma coisa dessas e não acontecer nada com você? Rob, consegue puxar aí o chefe de gabinete É o que vocês chefe estavam Barroso. falando? Ele é o presidente do Supremo, chama Luiz Barroso. B-A-R-R-O-S-O. Olha, Patrick, o que acontece é que o establishment perdeu o controle da opinião da população. E agora eles estão usando o seu último recurso, que é o Supremo Tribunal. Agora eles estão governando o nosso país sob uma Suprema Corte, onde a maioria dos juízes foi escolhida pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, e eles deram todo esse poder para o Moraes para ele ser o homem da linha de frente para eles, para derrubar o Bolsonaro e tirar a direita e os conservadores da política. O problema é, e isso é o que todos estão percebendo agora, que o Moraes ganhou tanto poder que agora ele está embriagado por ele. E eles perceberam que criaram esse monstro que eles não conseguem mais controlar. E agora ele fugiu da coleira e tá por aí, decidiu que só vai fazer o que bem entender. E desde que isso começou a acontecer, até a mídia tradicional que apoiava as ações dele tá falando, epa, espera aí. Acho que tem alguma coisa errada, parece que criamos um Frankenstein aqui. A gente criou um monstro e agora perdemos o controle. Ele tá indo atrás da gente, indo atrás de todo mundo. É o que acontece quando você dá muito poder pra alguém. E agora a gente tá na situação em que o Moraes é visto não só no Brasil, mas também fora, como um ditador. Eu acredito que o Brasil já não é mais uma democracia. A gente vive em uma ditadura. E é por isso que agora o Lula colocou 2 amigos dele no Supremo Tribunal. Um é amigo dele já há uns, 20, 30 anos. Ele chama Flávio Dino. É um amigo pessoal do Lula. É um comunista. E o outro, sim, ele é um comunista. E o outro é o Zanin, que era o advogado pessoal dele. Então a gente está literalmente vendo o Lula indicar... nomear. Isso, nomear o seu advogado pessoal para fazer parte do Supremo Tribunal. E ele fez a mesma coisa com o melhor amigo dele também. Então a gente vê isso como um equilíbrio para o poder do Alexander Resnick. E todos esses traficantes, líderes de cartéis e criminosos estão sendo libertados. E não só isso, eles ainda estão recebendo de volta tudo que apreenderam deles, helicópteros, dinheiro... Ele nomeou o ex-advogado dele como um ministro do Supremo Tribunal exatamente. Federal. Foi isso mesmo. Sim. E ainda por cima... E foi esse o cara que censurou a gente, por causa desse cara que era o advogado dele durante a campanha. Sim, ele era o cara que pedia pro Moraes para censurar a gente, E o Moraes não aceitou deixava a aplicar gente essa falar. censura na gente por causa das exigências desse cara. Então você consegue voltar rapidinho para aquele outro cara? Volta pro Luiz Roberto Barroso? Isso, valeu, Rob. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se a gente olhar aqui para a direita, tem a escola onde ele estudou. Ele fez Direito na Universidade do Rio de Janeiro, fez mestrado na Universidade de Yale, tem doutorado. Fez o pós-doutorado em Direito em Harvard.
Nossa, eu tô muito curioso para saber com quem ele estudou aqui nos Estados Unidos. Ele é considerado um juiz liberal e progressista, que fornece votos importantes na legalização do aborto em gestações resultantes de estupro. Ele é o juiz da corte mais ideológico que nós Quer temos. o fim da criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil? Pois é, ele diz que se o Congresso não aprovar um projeto de lei sobre isso, então a partir de agora, tudo que seja considerado homofóbico, por exemplo, vai receber a mesma penalidade que casos de racismo. Então, segundo ele, a gente tem uma lacuna aqui na lei e o Congresso não está funcionando como deveria. Mas, na minha opinião, o Congresso não quer aprovar isso, porque ninguém vai votar pelo aborto e eles sabem que não tem a maioria dos votos. É por isso que estão fazendo isso pelo Supremo Tribunal. Que foi a mesma coisa que aconteceu na Colômbia. Agora, na Colômbia, existe o aborto legal que foi autorizado pela Justiça da Suprema Corte. Mas, se eu puder, eu quero falar um negócio muito importante sobre o Luiz Roberto Barroso. É que antes do Alexandre de Moraes, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E quando a gente estava dentro do Congresso tentando aprovar o que chamamos de projeto do voto impresso, que deveria nos dar a possibilidade de recontar os votos e ter mais transparência no nosso processo eleitoral, ele foi até o Congresso e conversou com 11 presidentes de partidos políticos. E manipulou eles, né? Sei lá o que ele fez, mas eles mudaram de ideia, tudo isso para barrar. Você está sendo bonzinho até demais. Eu falei com alguns membros do Congresso e eles eu posso dizer sofreram para vocês ameaças, com toda né? a certeza que eles foram ameaçados por ele. Os juízes, né? Os juízes da que Suprema falaram. Corte, eles respondem para a Suprema Corte. Então, se eles cometerem um crime, por exemplo, eles vão ser julgados pela Suprema Corte, certo? Então, vários membros do Congresso brasileiro foram acusados de corrupção. Eles têm casos pendentes no Supremo Tribunal. E de acordo com vários relatos que eu recebi, e podem acreditar que todos são confiáveis, eu ouvi de vários congressistas e de líderes de partidos políticos que eles receberam ameaças desse cara. Que ele estava dizendo que, se aprovassem esse projeto de lei, que vai criar um comprovante impresso para as nossas máquinas eleitorais, eles sofreriam as consequências no tribunal. E isso aconteceu várias vezes com outras propostas. Exatamente. Esse ano mesmo já aconteceu de Ele novo. fez lobby abertamente, isso é fato, O Daniel mas Silveira... eu tenho relatos confiáveis de que ele ameaçou membros do Congresso. Então, eu não tenho nada que comprove isso, mas eu tenho as fontes. Certo, então sobre votação. Vamos voltar um pouco para o que você falou. Vocês conseguem me explicar como as pessoas definem racismo no Brasil? Tudo que você não gosta. Basicamente isso. Beleza, mas me deem um exemplo de alguém preso por racismo. Tipo, o que alguém tem que fazer para ser preso por racismo? Agora, de bate-pronto, não consigo lembrar. Eu também Mas é a não mesma lembro. coisa que nos Estados Unidos. Por exemplo, eu estava testemunhando no Congresso ontem ou anteontem, e eu mencionei que, como a gente viu, de uma certa maneira, o George Soros estava por trás do que estava acontecendo no Brasil. Aí um dos membros mais importantes do comitê era uma democrata. Ela virou pra mim e disse que eu tava sendo meio antissemita. Tipo, como assim? O que ela disse? Meio antissemita. Você tá sendo antissemita porque tá confrontando o Soros? Aparentemente sim, né? Eu achei Mas que é tava tudo verdade, bem. eu vi, ela disse isso Ela disse mesmo, tá registrado. Então ela te comparou a um homem de 14 anos que ajudou um nazista Exato, a matar pois vários é. judeus e que quando foi confrontado sobre isso numa entrevista do 60 Minutes, disse que estava ótimo e que isso não teve impacto nenhum nele, que isso não tinha mudado nada para ele. Eu nunca tinha sido chamado de antissemita antes. Na real, eu me considero mais um sionista. Eu acabei de lembrar de um caso de racismo para compartilhar. Mas acho que aqui. pra ela deve ser a Eu mesma posso ser coisa, preso né? por racismo, porque eu fui em um podcast e a gente estava falando sobre ditaduras. E eu estudo muito sobre educação. Então eu estava falando que toda vez que um país entra em uma ditadura, a gente Isso é consegue verdade. ver que o QI da população diminui depois de algumas gerações, porque há um colapso na educação e eles não têm acesso à informação. Então, 99% das ditaduras estão associadas, de alguma forma, a uma queda no QI da população depois de algumas gerações. Aí, eu e o host do podcast começamos a falar sobre quais países que hoje estão sob uma ditadura e onde podemos ver essa queda. Aí eu comentei sobre Cuba, Venezuela, a Coreia do Norte. Todos e então fazem ele sentido. disse... Na verdade, eu que disse que 60% ou 50%, 56% de todas as ditaduras do mundo estão na África. Então a gente estava falando sobre ditaduras e como isso entendi destrói seu o QI ponto. daquela população depois de um certo tempo. Mas só porque eu falei das ditaduras que tem na África, só porque eu falei da África e que quanto menor o QI das pessoas, menos capazes elas são de administrar uma democracia, eu fui acusado agora pelo Supremo Tribunal por racismo. Então eu posso perder meu cargo, posso perder minha posição. A sua cadeira. Isso, minha cadeira. E além disso, eu posso ser preso. Em literalmente nenhum momento da conversa, eu mencionei qualquer coisa sobre raça. Mas porque eu dei uma informação estatística, eu posso ser preso. Teve o negócio da Preta Nossa, Gil é também, mesmo? o caso da Verdade. Preta Gil.
o meu pai também tem uma acusação de racismo. Ele foi acusado de racismo. Então agora o seu pai tá morando no Brasil? Isso mesmo. E ele pode sair? Não. Por que ele não pode sair? Porque o Alexandre de Moraes pegou o passaporte dele. Entendi. Isso é por causa daquele incidente do jet ski? Ou é alguma outra coisa? Podia ser. Isso é muito louco quando eu ouço isso. Será que eu posso contar pro seu público sobre essa Claro, investigação? pode falar sim. Primeiro, deixa eu perguntar. O que vocês acham que aconteceria com a gente se a minha família roubasse nem que fosse $1 do contribuinte brasileiro? Como a gente não é corrupto e eles estão tentando achar alguma coisa há anos, fazendo várias investigações, e como eles não acharam nada que podem usar contra nós, eles vão atrás disso. Então, o meu pai estava pilotando um jet ski. Isso aconteceu na costa do estado de São Paulo e ele viu uma... Rob, achou o vídeo? E ele passou a uns 15 metros de uma baleia, como está mostrando aí. Esse aí é ele. Mas no Brasil, isso é crime. Você pode pegar de 2 a 5 anos de prisão só por chegar perto de uma baleia. Mas ninguém leva isso a sério de verdade, porque afinal de contas a gente é um país de turismo, sabe? Existem barcos particulares que levam os turistas até a praia e eles vão lá só para observar as baleias. E o Bolsonaro estava fazendo praticamente a mesma coisa. Ele estava observando uma baleia. E ele foi acusado, ele já estava sob investigação. E um ponto muito importante que a gente tem que destacar é que a pessoa que fez essa denúncia foi a ministra do Meio Ambiente que o Lula da Silva indicou. O nome dela é Marina Silva. E ela tentou uma vez... E acho que o primeiro promotor que pegou o caso disse, beleza, não tem nenhum crime aqui. Mas ela quis insistir e foi atrás de um segundo promotor. Esse sim pegou o caso e começou uma investigação. Ele mandou a Polícia Federal começar uma investigação sobre esse negócio. E então é isso. Esse é o crime. Mas eles fecharam o caso, né? É, eles largaram o caso, mas mesmo assim deu todo esse mas destaque, não só o povo isso, falando né? essas Foram mais coisas. de 3 anos de investigação. Foi uma narrativa. É, eles conseguem manchar o nome do cara e aí fecham o caso. Ele tem uma ordem de silêncio agora? Ordem de silêncio? É uma ordem para não falar ele disso. não pode falar Então sobre ele não isso. pode publicar nem falar Na verdade, nada ele sobre pode isso sim, mesmo. ele está autorizado a falar, mas ele tem medo. É o país que tem uma ordem de silêncio sobre ele. Ah, e acabou de sair uma pesquisa, foi ontem, Verdade. né, Paulo? 61% da população brasileira. Certo, sim. Na Isso pesquisa, saiu no Paraná Pesquisas. 61% da população tem medo de expressar suas opiniões online. 61% da E população é o nosso inteira do direito. Brasil. Qualquer coisa em que acredita. As pessoas estão Isso com foi há medo? 2 meses e 47%. Então, provavelmente agora é mais de 60%, mas 47% acreditam estar vivendo sob uma ditadura do judiciário. Pois é, por exemplo, eu posso acabar sendo preso só porque eu coloquei uma peruca na cabeça. E disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que acham que são mulheres. Ele realmente fez isso. Então, e eu posso ser preso por isso. Tipo, sério, eles podem me prender de verdade. Então, se um deputado que tem imunidade para falar, Pode ser preso por isso. Imagina para um cidadão comum como seria. É, o que pode É acontecer isso com que eu eles. estou dizendo. Certo. Agora sobre a Argentina. Fui para a Argentina alguns anos atrás, estava esperando me apaixonar pelo país, mas sinceramente eu fiquei decepcionado. Foi bem mais ou menos. Eu já viajei o mundo todo e sempre ouvi o povo falando que a Argentina é a Paris da América do Sul. Falavam que a Argentina é isso, a Argentina é aquilo. E beleza, tá bom, legal. Nós vamos, mas não foi tudo isso. O socialismo, né? Eu continuo falando sobre isso com as pessoas. Vocês sabem, 40%, sei lá se é isso, mas 40% das pessoas trabalham para pagar as contas dos outros. E é realmente isso. Os impostos são isso, a inflação é aquilo. Todo mundo fala isso e eu fico tipo, tá, como um lugar tão lindo acaba assim? E a gente foi para vários lugares, andamos de barco, fizemos tudo o que tínhamos direito, até fomos no cemitério que fica aquela famosa que a Selma Hayek interpretou. Não é isso? Isso, exatamente. A Evita Peron. O filme chama Recoleta, se não me Cry engano. for me, Argentina, the truth is I never left. É por isso que ela é atriz e eu não. Então eu Não fui... sei não, você Rob, foi bem. Por que você tá rindo? Eu tô contando uma história aqui. Mas enfim. Aí a gente foi embora. Então, um ano e meio atrás, a gente acabou assistindo esse cara, que parecia um Elvis Presley argentino. Ele tinha até aquelas costeletas gigantes, estava gritando, brigando. Tinha aquelas motosserras. Afuera! Afuera! Isso, a motosserra, beijando garotas, fazendo tudo isso. E vocês sabem, ele joga aquela coisa, os papéis, falando esses caras estão fora, todo mundo pra fora. Sei. E aí o que acontece? Um candidato libertário vence as eleições na Argentina e ele vai até o Fórum Econômico Mundial, onde inclusive ele é apresentado pelo Klaus Schwab e durante 20 minutos ele fica lá falando de um jeitinho bem devagar e bem calmo e vende o capitalismo bem na cara deles, né? E isso vira uma febre, o mundo inteiro começa a assistir isso. É o Javier Milei. Como ele conseguiu fazer isso?
E como você compara esse estudo de caso dos caras que são tipo o Javier Milei moderno, tipo o seu pai ou qualquer um de vocês? Como vocês acham que isso poderia se aplicar no Brasil? Como ele conseguiu fazer isso em um país socialista? Que é mais ou menos o jeito que o Brasil está agora. Eu acho que uma das coisas é que o ambiente na Argentina estava tão miserável que as pessoas estavam desesperadas para achar uma solução. Isso acontece toda vez que o socialismo assume o poder em um país. Eles destroem a economia, destroem a qualidade de vida da população. E então, quando aparece qualquer opção que parece ser possível de aplicar, eles já compram a ideia na hora. Isso aconteceu com o Javier Milei, aconteceu com o Bolsonaro aqui. E isso acontece por causa da internet. Talvez aconteça na Califórnia também. Lá. Porque na Argentina... Bom, não sei, mas se a Califórnia continuar assim do jeito que tá, em 10 anos eles já vão estar cansados dos democratas. Certo, entendi. Eles estão estragando tudo. Eles já estão quase lá. Já estão quase lá mesmo. Mas também quase metade da população da Argentina estava pobre. A inflação estava em torno de 100%. Abaixo da linha da pobreza. Sim, abaixo da linha da pobreza, e a inflação era de quase 100%. Então, no passado, eles tentaram 1001 jeitos de manter a esquerda, mas aí veio o Milei, que era alguém novo, alguém que tinha um discurso diferente. E ele é professor, ele estudou economia na faculdade, sabe do que está falando. E ele realmente representa a alma de um forasteiro. Então eu acho que foi por isso que ele conseguiu ser eleito. E além disso, um motivo que também ajudou muito ele é os argentinos usarem o voto de papel, o voto impresso. O sistema deles para votar não é como o que usamos no Brasil, porque no Brasil ele é totalmente eletrônico. E na Argentina eles ainda usam as cédulas de papel. Então eu acho que isso também fez uma bela diferença na eleição dele. E, aliás, ele está fazendo um trabalho incrível lá, de verdade. Eles não tinham morais, né? Então eles não têm problemas eles também com não a têm uma Suprema Corte igual a que a gente tem. Mas calma, espera aí. Então você está dizendo que o jeito da Argentina votar... Você acha que a Argentina usar cédulas de papel para votar favoreceu ele nas eleições? Porque no Brasil a gente faz o seguinte. Você vai até o local de votação e digita o número do seu candidato na máquina. Essa máquina envia o número para o computador do Tribunal Superior Eleitoral. E aí você tem que rezar para que o seu voto seja contado corretamente por um tribunal que é presidido pelo Moraes. Um inimigo declarado. E é sério, eu não estou exagerando, não tem como auditar isso. E juro, já fizeram 1 tonelada de relatórios, inclusive um relatório do secretário, aliás, do Ministério da Defesa, dizendo que eles não tinham como atestar que esse sistema usado era seguro. Eles não conseguiram inspecionar as máquinas, que é o trabalho deles. E olha, eu não estou aqui falando que a eleição foi roubada, mas eu não posso dizer que não foi. Eu não confio. Inclusive, a gente fez uma pesquisa e 82% dos eleitores do Bolsonaro não confiam no sistema de votação do Brasil. Eu estou falando de 37% dos brasileiros. E isso representa milhões de pessoas. E olha, Patrick, quando a gente fala aqui desse sistema do Brasil, esse sistema de votação de lá, a gente não pode falar sobre isso, na verdade. As pessoas até tentaram durante as eleições... Meu pai não pode mais concorrer por causa disso. Eles não podem falar nada. Você não devia nem ter dito isso. Eu não vou falar. Pode falar, por exemplo, minhas contas, as minhas redes sociais, todas elas foram bloqueadas depois das eleições para presidente. E eu tenho quase certeza que o motivo é porque eu compartilhei um cara que fez um vídeo na internet dizendo que tinha alguma coisa errada com as nossas eleições. E só por causa disso, todas as minhas contas no X, no Instagram, no Facebook foram bloqueadas e até agora eu não sei por quê. Eu não tenho acesso a esse processo. Nem o meu advogado tem acesso a isso. E ele tentou várias vezes. Então, é esse tipo de coisa que a gente está enfrentando, entende? Rob, será que você pode mostrar o gráfico da inflação na Argentina que você acabou de mostrar? Ele estava na tela agorinha, você acabou de tirar. Volta um pouco. Isso, aí mesmo. Então, a inflação na Argentina ultrapassou 200% em 2023. Então, o que você está dizendo? Isso foi em 2018, aí para 2019, 2020, 2021, aí ela cai para algo tipo 35%, 38% e sobe em 2022. E aí em 2023 ela já dispara de novo para mais de 200%, como estamos vendo aí. E então o Milei ganha, certo? Beleza, até aí tudo bem. Agora vamos ver a inflação no Brasil. Tô curioso para saber como está a inflação no Brasil agora. Coloca aí, Rob, vamos dar uma olhada nesse gráfico agora. A gente fez um ótimo trabalho no governo do meu pai. Foi a primeira vez que a gente teve uma inflação menor no Brasil do que nos Estados Unidos. Verdade, isso é bem interessante. Aí só tem 2 anos, precisamos de mais. Eu preciso de mais do que 2019. Mas tá certo, então na época do seu pai a inflação despencou, a gente consegue ver. Volta lá, por favor. Então isso é em 2020. A inflação ultrapassou 10% em setembro.
Isso foi durante a pandemia. Acho que tem um gráfico melhor lá embaixo, é um vermelho. Eu acho que é importante Esse ressaltar aí. aqui que o atual presidente do Banco Central do Brasil... Não, é 95. O presidente atual do Banco Central do Brasil, que é o banco do nosso governo, ainda é o que foi indicado pelo Bolsonaro. Então eles ainda não tiveram a oportunidade de bagunçar a nossa política monetária. Sim, olha só. Essa informação é boa. Em 2016, que foi quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, o gráfico está meio parecido com o nosso cenário de agora. Mas aí no meio, tá vendo? Isso foi o Bolsonaro. Quais foram os anos dele? E aquilo ali foi na época do tá Michel mais Temer. baixo. Aqui foi quando o Michel Temer estava no poder, que foi acho de 2017 até, e depois já sobe E aí de começou novo. o Covid, então teve isso. Entendi. Primeiro o Bolsonaro, e aí veio a pandemia. Tá, entendi. Mas a pandemia foi no mundo inteiro. A inflação subiu em todo lugar, não só no Brasil. Todo E o mundo Brasil sofreu. se recuperou bem da pandemia, foi melhor do que qualquer outro país do mundo. Como chama aquele índice, o nosso, como é mesmo? Produto Interno Bruto. Isso, PIB. o nosso PIB foi mais alto que o da China. E pela primeira vez na minha vida, o Brasil teve uma inflação menor do que os Estados Unidos. Eu nunca tinha visto isso. Então tá, mas Rob, agora pega a inflação do Brasil em 2024. Procura aí quanto tá a inflação do Brasil em 2024. Não está fora de controle. É isso que eu quero saber. Então a situação do Brasil agora não tá tão ruim assim. Porque faz só 1 ano e meio que o Lula assumiu o cargo e o cara que está no Banco Central é o cara que o Bolsonaro escolheu. Ele vai mudar agora no meio do ano, acho que em junho, né? Sim, daqui a alguns meses. Porque o presidente escolhe o diretor do Banco Central. Ele escolhe o presidente, isso. Aí ele fica 2 anos em um mandato e 2 anos no próximo. Então ele vai sair por E agora. eu acho bom a gente se preparar Quando para ele sair, a enfrentar coisa uma vai ficar feia inflação rápido. muito maior quando eles trocarem o presidente do Banco Central. Mas se você quer números, por exemplo, 40% dos investimentos internacionais saíram do Brasil. Eles estão saindo. As pessoas não veem mais o Brasil como um bom lugar para investir. E além disso, temos agora o desemprego, que depois de anos está aumentando de novo. Desde 2021, o desemprego vinha caindo. Com Bolsonaro e agora, por 3 meses seguidos, o desemprego está aumentando. A inflação dos alimentos também está o dobro do padrão normal. Então, se a inflação está em 5%, a comida tem aumentado 10%. O arroz nunca esteve tão caro quanto agora. Também os grãos, óleo, o azeite de oliva. Então, as pessoas que são mais pobres estão realmente sofrendo muito. E, além disso, como que eu posso falar rombo de um jeito melhor? Que é aquilo quando o governo gasta mais do que consegue arrecadar. Acho que o déficit, né? Obrigado, isso. o déficit. O déficit que a gente tem agora é recorde já. No ano passado, acho que foi 240 porque, bilhões. né, o Lula está aumentando os gastos. Os gastos. Na verdade, é a dívida pública em mais de R$1 trilhão, isso em menos de Pois um é, ano. em menos de um ano. E agora ele cobra impostos Tem em isso tudo. também, mas essa novidade. Tá uma loucura esse negócio dos impostos. Inclusive, ele acabou de passar um projeto que diz que a partir desse ano a gente vai ter a maior taxa de impostos do mundo inteiro, lá no Brasil. Se não me engano, acho que vai ser em torno de 28%. Isso só mostra mais e mais como ele não tem nenhuma responsabilidade com a saúde financeira do país. Por exemplo, ele gastou cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Não sei agora de cabeça quanto isso dá em dólares, mas isso tudo ele gastou só em despesas de viagens. Tipo, ele tá torrando dinheiro por aí justo quando o país está precisando de dinheiro para muita coisa. Pois é, olha só. Ele comprou móveis novos para casa, comprou uns tapetes novos para a mulher dele Ele também. é um socialista padrão, né? Todas as riquezas para ele e miséria para o resto. Rob, me faz um favor. Pesquisa os bilionários mais ricos do Brasil. Isso, os bilionários mais ricos do Brasil. Digita aí os bilionários mais ricos do Brasil. Tem uma lista na Wikipédia, mas dá para você pegar qualquer lista que tiver aí. A gente vai dar uma olhada agora. Não, eu preciso de mais do que 3. Quero ver quem são todos eles. Esse segundo cara já é bem importante. Aumenta o zoom, Robert. São esses os nomes? Beleza. Vamos ver aqui quem são esses caras agora. O Saverin é da Meta, o cara do Facebook. Ele é um Ele foi dos cofundador do Facebook. Tudo bem, mas eu quero saber de pessoas que moram no Brasil. Brasileiros. Quero saber os bilionários mais ricos do Brasil. Eu quero saber quem são os bilionários que moram no Brasil. Vê se você consegue achar isso mais específico. Beleza, achei uma lista aqui. O primeiro é como se fosse o George Soros do Brasil. Certo, pode dar um zoom. Então, quem é esse George Paolo Lehmann? É o nosso George Soros. Ele tem uma fundação. Ele está comprando todo o sistema educacional no Brasil. Ele conseguiu ter uma influência direta em todo o Ministério da Educação. E ele financia uma grande parte dos projetos políticos dos partidos Várias de ONGs, esquerda. outras organizações, e ele apoia todas as ONGs de esquerda no Brasil.
Ele é super Ele financia progressista. deputados, Se não deputadas. me engano, ele financiou os estudos, acho que foi na faculdade de Harvard. É mesmo. Ele pagou todas as despesas de estudo para uma deputada do Brasil. Ele realmente é o nosso... As pessoas chamam mesmo ele de Soros brasileiro. Quem é o número 3? Marcel. Rob, dá pra ir até o número 3? Quem é Marcel Herman? Digam, quem é esse? Esse é o sócio dele. Ah, é o sócio dele? Então eles estão no mesmo esquema juntos? Exatamente. O Eduardo a gente sabe quem é o do Facebook. Quem é Jorge Malfino ou filho? Ah, ele é o dono de um dos hospitais mais respeitados. Ele tem um hospital vários brasileiro. hospitais, né? Ele é respeitado? Ele é de boa, é ok. Ele é de boa? Ok, vamos pro próximo. O próximo é Carlos Alberto Sicupira. Vocês sabem quem é? Também é um sócio. Um sócio, mesma coisa então. Outro sócio. E o Safra Siblings, o grupo Safra? É um banco. Tem alguma coisa aqui? Esse é um banco. Tá, é um banco. Mas quem são eles? São conhecidos ou eles são bilionários discretos que ninguém os conhece? Maravilha. Acho que é uma comunidade judaica. Uma comunidade judaica? Eles Tá são bem, de boa certo. também. E esse tal de Alex Bering? Ele é sócio daqueles caras que a gente falou da antes. Anheuser-Busch? Na verdade é a 3D Capital. Eles são donos da Anheuser-Busch e de várias outras Olha, empresas. agora essa mulher aí Do embaixo Burger é a King Luísa também. Helena Trajano. Aquela ali, mais pra baixo. Mais um pra baixo. Pra baixo, agora um pra cima. Ela É a é, maior tipo, uma das apoiadora maiores do Lula. apoiadoras do Lula. Essa mulher aqui, Mas agora ela tá quase falida. nossa, é verdade. Ela ajudou ele a se eleger e agora, depois que ele foi eleito, as ações dela caíram uns 90% a 80%. Mas é aí mesmo que eu tô querendo chegar com isso. Eu tô mostrando isso porque, às vezes, quando você tá pensando em se candidatar, vamos dizer aqui que você tá se candidatando para presidente, certo? Até o Biden. Ele também teve essa grande ideia de taxar os bilionários. Mas ele não consegue. Ele nem Sabe pode. por que ele não pode? Porque são eles que estão bancando a candidatura dele. Então, se eles estão financiando ele, como você... Rob, você pode mostrar aquele vídeo do debate com o Trump e a Hillary Clinton? É um que eles estão dizendo pro Trump que ele não pagou sei lá quanto em impostos. Não sei se você sabe qual é. Talvez não seja tão fácil assim de achar no YouTube. Vamos ver aqui, deixa eu tentar ajudar. Acho que é mais fácil se você tentar acessar o... Como chama mesmo? Tenta procurar os melhores momentos de algum debate aí. Acho que dá. Acho que vai ser mais fácil se você procurar por Hillary, Trump, debate. Coloca aí Hillary, Trump, debate sobre impostos, tenta assim. Achou? Boa, obrigado. Então, tem um momento no debate que... Eu não sei se vocês viram... Tem um momento no debate que eles discutem. É muito engraçado. É uma hora que a Hillary Clinton e o Trump estão discutindo entre si e ela pergunta para ele, Rob, só confirma se é esse mesmo. Coloca um pouco para frente e vê se ela diz que ele não pagou impostos e blá, blá, blá. Aí o Trump vira para ela e fala, eu faço isso porque... Continua, para ver se é esse mesmo. Eu acho que é aquele que está aparecendo com o maior número de visualizações. Rob, vai para frente, vê se é nesse que ele responde. É aquele que o Dave Chappelle usou no Saturday não, Rob, Night não é Live esse, tá dele. errado. Olha, tem um aqui. Achei, é o vídeo que tem 152 mil visualizações. Vai para esse, é o que tem 152 mil. Vai para aquele que tem mais visualizações, Rob. Isso, é o que ele fala que é por isso que ele é esperto. Pera aí, vê quantos minutos tem nesse vídeo. Tem 1 minuto. Beleza, pode dar play. Eu vou ceder minha declaração de impostos, apesar do conselho do meu advogado, quando ela mostrar os 33 mil e-mails que foram deletados. Assim que ela divulgar isso, eu mostro para vocês as minhas declarações fiscais. Vocês têm que se perguntar, por que ele não libera a declaração de imposto dele? E eu acho que ele tem vários motivos. Primeiro, talvez ele não seja tão rico quanto diz ser. Segundo, talvez ele não faça tantas doações para caridade quanto diz que faz. Terceiro, nós não sabemos os detalhes de todos os negócios dele, mas fomos informados por reportagens investigativas que ele deve cerca de 650 milhões de dólares para Wall Street e bancos estrangeiros. Ou talvez ele só não queira que o povo americano, todos vocês assistindo hoje, saiba que ele não pagou nada em impostos federais. Porque os únicos comprovantes que alguém já viu foram de alguns anos em que ele teve que entregá-los. Que foi quando ele tentou conseguir uma licença de cassino e eles mostraram que ele não pagou nenhum imposto federal. Então, se ele Isso não é ser pagou inteligente. nada, significa Rob, tá errado. $0 para as tropas. Rob, não é zero esse. Eu para os falei que é aquele com veteranos. 152 mil visualizações, ali na direita. Isso, agora sim. Só para contextualizar nessa cena aqui. A Hillary tá jogando na cara dele que ele não fez isso, isso e isso. Então ele vira para ela e diz o seguinte, pode dar play, Rob. Mas é óbvio que eu usei. Assim como praticamente Coloca todos os no apoiadores começo para dela. todo mundo poder ouvir a pergunta. Você usou aquele prejuízo de 916 milhões de dólares para evitar pagar impostos federais sobre a renda pessoal? Mas é óbvio que eu usei.
assim como praticamente todos os apoiadores dela, se não todos. Prestem e eu atenção. conheço vários deles. Os doadores dela fizeram deduções fiscais gigantescas. Mas você Muita já coisa pagou minha. impostos Com de renda licença, Muita pessoais? coisa que eu deduzi foram depreciações e outras coisas que a Hillary permitiu como senadora. E ela sempre vai permitir, porque é isso que as pessoas que dão todo esse dinheiro para ela querem. É simples. Olha, eu entendo o Código Tributário melhor do que qualquer pessoa que já concorreu à presidência. E é extremamente complexo. Hillary Clinton tem amigos que querem todas essas disposições, incluindo a questão dos juros acumulados, que é muito importante para as pessoas de Wall Street. Mas o que eles querem mesmo é a provisão de juros sobre capital alheio, que acredito que a Hillary está deixando. E é muito interessante ela estar deixando essa provisão, mas eu vou te dizer que, em primeiro lugar, eu pago um imposto enorme. É óbvio que eu usei esse recurso, assim como o Warren Buffett e o George Soros, e também as várias outras pessoas que estão dando uma boa grana para apoiar a candidatura da Hillary. Não vou dizer nomes porque eles são ricos, mas não são famosos, então não vamos torná-los famosos. Você pode dizer por quantos anos evitou pagar impostos federais de renda pessoal? Mas eu pago impostos e pago o imposto federal também. Mas eu tenho um abatimento, muito disso é depreciação, que é um recurso maravilhoso. Eu adoro a depreciação. E foi ela quem deu isso pra gente. Ei, se ela teve um problema, faz 30 anos que ela faz isso, Anderson, eu sempre digo isso. Ela fala sobre saúde, mas por que não fez algo a respeito? Ela fala sobre impostos, por que não fez algo a respeito? Ótima pergunta. Ela não faz nada além de falar sobre os problemas. Com ela é só conversa Pode e pausar nenhuma aqui. ação. Então, eu estou mostrando esse vídeo para vocês pelo seguinte. Dentre todos esses bilionários que têm o maior acúmulo de dinheiro do país, se você continuar insistindo em ir por esse caminho, especialmente no Brasil, que sempre foi um país que nos sentimos seguros em ir. Isso que está acontecendo lá é novidade agora. Ninguém esperava algo assim no Brasil. Mas enfim, de todos esses bilionários que a gente viu, quantos deles vocês sabem que são contra o presidente Lula e o Alexandre de Moraes? Que estão dizendo que isso vai afetar a economia e que eles não vão permitir que isso continue. Quem está sendo o porta-voz desses bilionários? Quem é o porta-voz desses bilionários? Quais dos é isso? bilionários estão falando, ei, talvez a gente precise seguir uma direção diferente? Algum deles está se manifestando? Tem um grupo de investimentos que chama Faria Lima. E acho que eles são os que estão se expressando mais. Na verdade, eles ajudaram a eleger o Lula. Eles apoiaram o Lula, mas agora perceberam a bagunça que fizeram e que cometeram um erro. Ou eles estão fingindo que se sentiram enganados, mas aí é com eles. Mas eles estão dizendo que não foi isso que eles tinham combinado, que as ações do governo não correspondem ao acordo que eles fizeram e a coisa tá feia. Mas não consigo pensar em mais ninguém. Na verdade, isso é bem interessante porque hoje o Estado de São Paulo é um jornal grande lá no Brasil e ele representa a grande parte da elite de São Paulo, as pessoas mais ricas. Na verdade, é um jornal mais de centro lá de São Paulo. E eles publicaram um artigo que ficou bem grande, chama A Ficha Caiu. Não sei se vocês chegaram a ver aqui. E parece que eles finalmente entenderam. Como chama mesmo? A ficha... Caiu. É para ilustrar que finalmente as pessoas perceberam alguma coisa. É da época do orelhão, que tinha ficha ainda. E nesse artigo, eles estão debatendo sobre um dos gestores de ativos mais importantes do nosso país, do Brasil. Tenta dar uma pesquisada aí, se você puder. A empresa chama Fundo Verde Assets. Verde da cor mesmo e assets de ativos. O dono dessa empresa é um dos caras mais importantes do país. O nome dele é Stolberg, vocês devem conhecer. Tá escrito errado ali, é Fundo Verde, tá escrito com G na pesquisa. Soletrando é V-E-R-D-E. Fundo Verde. E assim, esses caras são gigantescos, nem dá pra começar a explicar essa potência. Eles são quase como se fosse nossa BlackRock de uma certa forma. E esse cara finalmente tá dizendo que ele se arrepende de ter apoiado o Lula nas eleições para presidente. Quem disse isso? Quem é esse cara? Stolberg. Esse é só um dos caras mais importantes do planeta. E o que aconteceu desde que ele disse isso? É Luiz Stolberg. Luiz. Stolberg. Como escreve isso? Eita, peraí, deixa eu ver. S-T-U-H. É difícil. Você vai ter dificuldade com isso. Eu achei. Vou mandar pro Rob. Rob, tô te mandando agora por mensagem quem é. É um nome extremamente complicado de escrever. Pior que é Mas mesmo. eu tô te mandando agora. Beleza, então ele diz que cometeu um grande erro e que se arrependeu. Exatamente. E além disso, também saiu esse artigo de opinião no Estadão, o jornal que eu comentei aquela hora, dizendo que a ficha finalmente caiu. Mesmo. E isso significa que os financistas e os figurões de investimentos perceberam que não fizeram uma escolha tão boa assim quando apoiaram o Lula. Eu acho que eles pensavam que podiam controlar o Lula, mas ele está fazendo tudo o que já fazia no passado. A diferença agora é que a gente não tem mais tanto dinheiro ou tantas possibilidades de aumentar o crédito para as pessoas. Porque quando Lula foi presidente lá atrás, no começo de 2002 até 2010,
A gente estava indo muito bem, a China estava comprando tudo da gente, comprava minerais, todos os produtos agrícolas que produzimos, então o Lula teve sorte naquela época. Mas agora, depois da pandemia, ele não tem mais essa margem para trabalhar com esse assistencialismo e tudo mais que ele quer fazer. Então, basicamente, o que ele está fazendo é gastando dinheiro que nem um doido, porque as pessoas de esquerda acreditam que é responsabilidade da administração, do governo, gerar empregos e não do setor privado. Então, eles estão aumentando os impostos, pegando mais dinheiro, mas ainda estão gastando mais dinheiro do que estão recebendo. E isso está fazendo um rombo na economia, Isso está né? criando um déficit. Um déficit enorme. Isso, um déficit enorme. Deixa eu perguntar, quem é a segunda pessoa mais poderosa do Brasil do movimento conservador? A segunda mais poderosa. O seu pai é o mais poderoso, mas quem é o segundo? É difícil dizer. Tá tudo muito centralizado no Bolsonaro. Então acho que seria o próximo nível de governo, né? Talvez os Acho que eu governadores diria dos o estados. Eduardo, talvez. Eu acho Até que a o gente Nicolas, pode acho que dizer pode que o ser governador do estado de São Paulo é bem Pode poderoso. ser, mas ele não é conservador, né? A gente está falando dos conservadores. O Bolsonaro apoiou ele na eleição e ele tá no partido do Bolsonaro, mas não é super conservador. E quem é a pessoa mais famosa que também não está contente com o que está acontecendo no Brasil? Famosa, tipo celebridade, que também não está feliz. Que não está feliz com a situação do Brasil. O Elon Musk. Não, atleta. Eu tô falando de celebridade, O Luciano atores ou atrizes que Você estão quer desgostoso com a política. Tipo, Boa, Gustavo Lima. É, ele é bem O popular Gustavo mesmo. Lima é um cantor bem famoso e ele não apoia o Lula. Tem o Neymar também. Bem lembrado, o Neymar. Verdade, o Neymar é muito famoso. Naquela eleição, nas eleições de 2022, ele apoiou o Bolsonaro. E por causa disso, ele recebeu Xingaram muitas muito reações ele. negativas. Mas ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso. Foi mesmo. O Neymar tem culhão, pode ter certeza. É, ele encarou tudo muito bem. Eu estava com ele naquela época que ele jogava no PSG. E eu falei com ele sobre o Bolsonaro lá. E ele disse que é muito grato porque o Bolsonaro apoiou ele quando ele foi acusado de... Acusado injustamente, claro. Isso, claro, acusado injustamente por... problema com mulher, essas coisas. Então é isso. Exatamente. E o Bolsonaro postou nas redes sociais dando apoio para ele e ele estava muito grato por ele ter feito isso. Como o seu pai está agora? Como vão as coisas com ele? Neste momento ele está no hospital, mas ele está se recuperando muito bem, está tranquilo. Porque depois da facada que ele levou na campanha de 2018, e a propósito, ele foi esfaqueado por um ex-membro do Partido Socialismo e Liberdade, que faz parte da extrema esquerda no Brasil. Ele foi esfaqueado 4 vezes, né? Eu sei que ele levou algumas facadas. Não, ele foi esfaqueado só uma vez, mas o cara girou a faca, então ela entrou uns 15 centímetros na barriga dele. E ele literalmente quase morreu. Sério, se demorassem 1 ou 2 minutos a mais para levar ele para o hospital, já era. Ele perdeu muito sangue. E ele morreu 2 vezes, né? Porque o coração dele não estava recebendo sangue o suficiente. Ele perdeu mais de 2 litros de sangue só no caminho para o hospital. E, sinceramente, é um milagre ele estar vivo agora. Não tem outra explicação para isso. E como ele está agora? Agora ele teve um problema no intestino, que é uma coisa que de tempos em tempos pode acontecer. Ele teve esse problema de obstrução. E então ele teve que ir para o hospital para receber um tipo de alimentação especial. É tipo uma sonda que vai pelo nariz. E ele está respondendo muito bem a esse tratamento, então está tudo correndo bem. Então eu espero que amanhã, ou talvez depois de amanhã, ele possa voltar para casa. E ele está rodando por todo o país. Será que você consegue pesquisar umas imagens da multidão para mostrar aqui? Pode ser em São Paulo, na manifestação que rolou na Avenida Paulista, ou na manifestação que a gente fez na praia de Copacabana. Acho que é mais fácil achar pesquisando 25 de fevereiro. Acho que sim. É, manifestação de 25 de fevereiro. Isso foi o protesto mais recente que a gente organizou. Porque agora já faz um tempinho que a gente não faz um desses. Deixa eu ver. Não, esse não. Deve ser Olha, esse. aquele é na praia de Copacabana, foi no mês passado. Mostra esse primeiro. Onde é isso? É na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha isso, tinha mais de 100 mil pessoas nesse lugar. Mas esse foi o começo, né? Ainda estava no começo aí. Verdade, não tinha ninguém você no tá caminhão certo. ainda. Foi antes do Bolsonaro subir no caminhão e falar com a galera. Se você pesquisar aí 25 de janeiro e Bolsonaro, provavelmente vai ser o primeiro... Ah, foi janeiro, não fevereiro? Fevereiro, desculpa. Foi em fevereiro. 25 de fevereiro. Isso aí. É 25 de fevereiro. 25, tô Então quer me procurando. seguir nas redes sociais aí? É Bolsonaro SP. Claro, agora. Bolsonaro SP, então foi você que postou o vídeo? Isso, é esse aí mesmo. Pronto, é esse. Aí tem 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista agora. Quando em foi fevereiro. isso? 25 de fevereiro. Ah, faz 2 meses então. Isso, 2 meses. Dá pra ver que o Bolsonaro é muito mais popular que o Lula. E de longe. 1 milhão de pessoas foram pra rua pra apoiar um cara que é inelegível. Ele não pode mais concorrer nas eleições. Um cara que tá com o passaporte suspenso, que pode ser preso Vocês a qualquer estão de momento. brincadeira? Isso foi fevereiro agora? Foi, é sério.
Aumentou o volume aí, Rob? Mas nossa, olha pra isso, que lugar é esse que eles estão? É a Avenida Paulista, uma das maiores ruas de São Paulo. E é sempre bom lembrar que todas essas pessoas que estão aí, literalmente todas elas estavam sendo ameaçadas. O drone não para. São vários quarteirões, todos cheios de gente. Antes dessa manifestação acontecer, a ala esquerda no Congresso começou a ameaçar as pessoas. É verdade. Ei, vocês de direita, se vocês forem às ruas para apoiar o Bolsonaro, vocês vão acabar na cadeia. Igual as pessoas que participaram do evento de 8 de janeiro de 2023, que estão todas presas, né? Então foi uma ameaça pesada, né? As pessoas estavam sendo censuradas, mas mesmo assim elas apareceram lá. Isso mostra que elas ainda estão mobilizadas pela causa. Eu estou muito orgulhoso desse pessoal. Tipo, por exemplo, o Jair Bolsonaro é bem mais popular que o nosso presidente atual, o Lula. Cara, fala sério, até você é mais popular que o nosso atual presidente. Não, mas sério, voltando aqui pro Lula. Ele sempre foi popular, mas... E o Bolsonaro sempre disse isso. É a primeira vez que o Brasil tem um presidente que não tem o apoio do povo. Tipo, né, um time de futebol até consegue ganhar um campeonato se não tiver As líderes de torcida? Não, a torcida Sem mesmo. a torcida, mas é a primeira vez que um presidente não tem o povo do seu lado. Mas espera, você nasceu em 1996? Isso, eu tô com 27 anos agora. Você tem 27 anos e já tem 18 milhões de seguidores? Esse cara aí é incrível. Acho que Ele tem é mais do que 18. É um fenômeno político maior do que o Brasil. Não, é porque quando você soma todas as redes, tipo o TikTok, o Instagram, o YouTube, dá mais ou menos uns 21 milhões de seguidores. 21 milhões de seguidores aos 27 anos. E isso só falando de política. E quais são os seus objetivos a longo prazo? Você pensa em eventualmente concorrer para a presidência? Com certeza você já deve ter pensado nisso. É, eu sei que todo mundo pensa nisso, mas eu acho que neste momento eu tenho uma missão a cumprir no Congresso. E acho que eu tenho que manter o pé no chão, porque eu sei que eu ainda tenho um caminho muito longo a percorrer. Tenho muito trabalho para fazer ainda. Eu sei que eu sou bem jovem e sei que tenho muitas responsabilidades. Um dia, a gente estava numa reunião privada com o Jair Bolsonaro e ele falou: "Ah, então você está querendo concorrer para presidente? Você vai gostar, mas não vai fazer muito bem para você não." É dureza, complicado. Exatamente, foi isso mesmo. Eu conheço bem esse sinal aí, a gente tá tudo no mesmo Fazer barco. o quê? É uma linguagem universal, né? Ele disse que eu vou me... Mas eu tô de boa. O Bolsonaro sempre fala comigo desse jeito, sabe? Para eu continuar humilde, ficar calmo, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Seu telefone tá tocando. Você tem um filho? Eu tenho sim, ela já tem 2 meses, olha. Ele tem uma filha. Meus parabéns, Nicolas. Se dependesse de mim, eu já teria uns 7 filhos. Eu também adoro. Acho que eu teria uns 20 desses se fosse Mas um falando pouco mais sério, novo. Patrick, esse Desculpa, cara é o quê? incrível. E não é puxação de saco, porque eu conheço ele faz tempo. A gente se conheceu antes de ele entrar pro Congresso. Ele é uma pessoa muito boa, com bons valores morais. É super cristão e ele segue de verdade as coisas em que acredita, o que é uma coisa muito rara entre políticos. Ainda mais nessa idade, então, ele é super único. jovem. Sério mesmo, ele é único. É difícil lidar com a fama, especialmente assim do nada e sendo tão jovem. A maioria não aguenta. É muito difícil mesmo. E você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Mas mais importante ainda, é ter os valores e princípios certos. Eu tenho certeza de que os seus pais fizeram um ótimo trabalho com você. Eu não conheço a sua história. Mas isso não acontece sem querer. Isso é mérito seu e deles. Isso Sim, é mas mérito seu Patrick, e eu deles. acho que uma coisa que me ajudou é porque eu vim de uma favela, um bairro pobre no Brasil, que se chama Cabana do Pai Tomás. Esse é o nome do bairro. E meu pai e minha mãe, eles vieram de uma família muito pobre e eu ainda tô lá. Minha igreja ainda tá lá. Eu vou pra igreja, eu toco bateria lá. Então é Sério? isso mesmo. Eu continuo vivendo minha vida do mesmo jeito que eu vivia antes. Ele joga futebol. Sim, eu jogo futebol lá. lá. É sério. Eu realmente jogo Quem é seu futebol. jogador de futebol favorito? Nesses Você seus quer 27 saber, tipo, anos, né, o qual é melhor o de maior todos de os todos? tempos? Você tem aí Neymar, Pelé, Messi, Então quem tá, você escolhe? Ok, Neymar, eu te amo, mas eu acho que o maior mesmo de todos os tempos que chegou lá no topo é o Ronaldinho, de verdade. Prefere o Ronaldinho? O Ronaldinho é o Qual top. dos dois? O Ronaldinho Gaúcho, isso. Aquele Ronaldinho que sabe driblar? Isso, ele jogou lá cara no time do divertido. Barcelona. E eu acho que ele joga o futebol mais bonito de todos. Ele chegou lá no topo. Mas eu acho que, por exemplo, ele é tão bem simpático. Pois é, ele é bem bonitão. esse cara aí mesmo. E ele é... Quando você vê a relação dele com o Messi, é uma coisa linda de se ver a relação entre ele e o Messi. a gente vê que existe ele um gosta de respeito. fazer o papel do irmão mais velho, tipo, quando o cara chega, ele dá um abraço Tipo, e tal. o Ronaldinho, ele tava na cadeia e ele jogou um campeonato lá, sabe? Tipo, todo mundo gosta dele. Isso, ele estava na cadeia. Por que ele foi pra prisão? Qual foi o Acho que motivo por causa mesmo? do passaporte no Paraguai. Dá pra Mas acreditar? eu não acho que foi culpa dele. Alguém fez aquilo.
Pois é, Ouvi mas dizer enfim. que ele também gostava de curtir bastante. Sim, Ouvi dizer sim. que ele é um cara bem divertido para estar Pois junto. é, mas enfim, acho que é isso aí. Eu penso que esse é o segredo. Acho que você precisa ver a realidade assim. Meu sonho sempre foi ter uma família, e agora eu tenho uma. Eu tenho a minha esposa que eu amo demais. Porque pega mal se eu for falar do meu bebê e não falar da minha esposa, né? É sobre ser sábio. Garoto eu sou um esperto. jovem Rapaz sábio. muito sábio. Mas uma coisa é Ele certa, aprende lá na minha rápido. faculdade, porque eu estudei 5 anos de Direito e sou formado em Direito, aliás, nesses 5 anos eu vi que o ambiente para um jovem conservador, menino ou menina, numa universidade no Brasil é muito hostil. Você não pode dizer que é contra o aborto, você não pode dizer que é contra transgênero nos esportes, você não pode dizer nada disso. Quando você sai nas ruas, como as pessoas te tratam? Tipo, quando você vai fazer Não, compra, eles me tratam muito bem. Eles te respeitam? Eles me São de tratam boa com com você? respeito. Você não recebe muito hate? Não, porque eu acho que esse Mas pessoal tem de umas senhoras direita, mal eu acho que educadas. eles são tudo covarde. Eles só têm são coragem tipo na internet. Isso aí, falam demais, mas são tudo covarde. E isso é uma coisa que acontece com o Eduardo também. Sempre que eu tô andando com ele, em qualquer lugar que a gente vai, as pessoas só querem tirar fotos. E elas falam, por favor, não desista, você é a nossa esperança. sempre rezo por O você. que você tá fazendo da vida? Tô rezando por você. Quando eu vou pra minha cidade, é a mesma coisa. É por isso que não desistimos. Porque apesar de haver muito ódio da mídia tradicional e algumas bolhas de idiotice, os idiotas, quando a gente vai pro mundo real, o que a gente vê é só amor e apoio para que a gente continue lutando para continuar defendendo elas. Isso a gente precisa destacar, porque às vezes as pessoas imaginam que, pra cada foto que a gente tira, vem um hater falar um monte de coisa ruim pra gente. E não. Eu posso te dizer que a cada 5.000 fotos ou 10.000 fotos que a gente tira, passa um cara cruzando o nosso caminho, fica parado meio de longe e começa a falar, seu fascista. Seu fascista, seu homofóbico, e por aí vai. Então é isso que eles dizem. Voltando para você, para todos vocês aqui. O que vocês acham que vai acontecer agora com o seu pai? Falo porque seu pai é amado, ele é admirado e é odiado pela oposição, certo? Qual vai ser o próximo passo dele? Qual é a estratégia que eles estão adotando com o seu pai? Tem uma diferença entre o seu pai e o Trump? Eles estão impondo uma ordem de silêncio para ele não abrir a boca, certo? Toda vez que ele fala, eles metem multa nele, $1.000 aqui, $1.000 ali, mais $1.000, e até mesmo ontem. O prefeito Adams, que tinha sido roubado, disse o seguinte. Ele falou que eles estão mais que preparados em Nova York se ele for para a cadeia. Eles estão prontos para colocar ele na cadeia. E eu acho que se colocarem ele na cadeia, vai ser terrível para eles. E vai ser ótimo para o Trump. Vai ser horrível para eles. Toda vez que fazem algo contra ele, ele ganha. O Trump tem alguns bilhões de dólares. Ele tem dinheiro. O Trump tem como lidar com algumas coisas que estão acontecendo com ele. Seu pai não tem, sabe? Ele não tem dinheiro para poder se defender. Então, como ele consegue espalhar a mensagem dele? O objetivo deles é silenciar o seu pai. Como vocês lutam contra isso? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, existem alguns assuntos que não se pode falar no Brasil. Por exemplo, o processo eleitoral. Não dá para falar abertamente disso ainda. Mas a gente ainda continua. A gente vai indo por todo o país, levantando a nossa bandeira, as nossas bandeiras conservadoras, que é Deus, pátria, família e liberdade. E temos uma estratégia para reverter dentro do Tribunal Eleitoral no próximo ano, porque o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil é formado por 7 juízes. Quer dizer, 3 desses juízes vêm do Supremo Tribunal. Então, ano que vem, desses 3 juízes do Supremo Tribunal que vão fazer parte do Tribunal Eleitoral, 2 eram os caras que foram indicados pelo meu pai. O que não significa que vão fazer tudo a favor do meu pai. Isso significa que a gente eu acho vai... que, na verdade, eles vêm apoiando Pois o Moraes muito quase que complicado. totalmente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que no próximo ano a gente vai estar muito mais equilibrado que agora. Um equilíbrio maior dentro do Tribunal Eleitoral. Mais do que a gente tem agora no atual Tribunal Eleitoral presidido pelo Alexandre de Moraes. Então quer dizer, talvez no próximo ano a gente consiga reverter a inelegibilidade que o meu pai está enfrentando agora. A inelegibilidade do seu pai? Sim. E se a gente conseguir reverter isso, meu pai pode concorrer em 2026. A gente, quer dizer o pessoal do Congresso? Não, a gente pede A o gente apoio tá das com o pessoas povo que seguem apoia o meu Bolsonaro. pai. E eu não vou mentir para você. Isso é muito improvável. É, bem pouco provável. Isso, muito bem improvável. pouco porque o então, establishment qual é a não sua gosta da estratégia? gente. Qual é a sua estratégia? Se o Bolsonaro isso não foi... concorrer, ele pode se candidatar. Sério? Seria até melhor. Então você pode se candidatar? Ele pode sim. Obrigado, Paulo. Acho que você seria melhor. Tipo, eu gosto do seu pai, eu gosto da pessoa dele, mas acho que você seria melhor do que ele. O que é pior para a esquerda. Eu precisava dizer isso, eu sou bem honesto. Então, isso foi o que o Elon Musk tweetou há algumas horas atrás sobre as terríveis enchentes no Rio.
A Starlink vai doar 1.000 terminais para equipes de resposta a emergências e tornar o uso de todos os terminais na região gratuito até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil. Acho que isso é em resposta a um vídeo que foi postado. Será que é quem eu tô pensando? A Gisele é lá da região. Ela postou um vídeo falando o que mesmo? Ela é de lá, né? Meu estado natal, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, teve a pior tragédia de toda a sua história. Que triste. Chuvas intensas inundaram cidades inteiras em grande parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas. As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e muitos ainda precisam ser resgatados. Ninguém estava preparado para essa devastação. As cidades estão isoladas. Estradas e pontes foram destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa para beber. E muitas foram separadas de seus entes queridos. E o mais triste dessa situação é que muitas vidas foram perdidas. É muito doloroso. É de partir o coração, então, por favor, peço que vocês se juntem a mim para tentar ajudar. Você pode fazer doações e ajudar como puder. Muito obrigada mesmo. Ok, pode pausar. Então deixa eu te perguntar. A Gisele é uma ótima pessoa. Eu acho demais o Elon estar se esforçando tanto para enviar 1.000 terminais de internet de ajuda para poder ajudar o pessoal de lá. Deixa eu entender aqui. O povo do Brasil está sem internet. Se tiver internet, eles vão restringir os sites que bem entenderem. Podem bloquear o X e bloquear certos sites, certo? Qual a importância do que ele está fazendo para essas pessoas que talvez não tenham acesso nenhum? Qual a importância disso? Eu estou perguntando, eu estou conversando com muitas pessoas que estão ajudando o Rio Grande do Sul nesse momento. E a internet é muito importante porque você pode se comunicar, falar onde tem que mandar água, onde tem que fazer resgate. Dá para resgatar as pessoas? Sim, você pode resgatar pessoas. E para começar, na verdade, tem um ponto muito interessante. O Partido Socialismo e Liberdade no Brasil, eles tentaram banir a Starlink do Brasil. Isso foi tipo um mês atrás, depois que o Elon Musk começou a falar sobre liberdade de expressão no Brasil. O que acontece é que esse partido, né, o tal Partido Socialista, disse que a Starlink devia ser banida do Brasil porque ela estava meio que ajudando os conservadores de direita no Brasil. Um bando de louco, essa preocupação, mas não dá para bloquear a Starlink. Como eles vêm bloqueando um monte de coisas. Eles não querem que a Starlink se torne popular no Brasil, mas é por satélite, não dá para fazer nada. Mas nesse caso é um problema, porque todo mundo está falando sobre o que está acontecendo no sul do país. Daí o Elon Musk decidiu ajudar. E isso é uma ajuda e tanto. Pois é. E antes mesmo dele ter feito aquele post lá, um post falando que ele ia dar mais ou menos umas 1.000 unidades da Starlink, tinha um instituto chamado Instituto Cultural Floresta lá no Rio Grande do Sul. Para ajudar? Isso aí, eles já tinham comprado, umas 25 ou 50 unidades da Starlink. E que eles já estavam ajudando as pessoas com internet. Então, antes do Elon Musk falar que ia doar, as pessoas já estavam recebendo ajuda da internet da Starlink. Então, eles salvaram muitas pessoas, seja resgatando, dando comida, dando água. Acontece que essas pessoas vão acabar ficando sem infraestrutura por muito tempo. Então, essa vai ser a única forma deles conseguirem conectar serviços básicos de infraestrutura e órgãos governamentais e tudo mais. Isso vai levar muito tempo para consertar. É como o Katrina nos Estados Unidos. Tem uma coisa interessante sobre esse desastre que está acontecendo agora no Brasil, que meio que se conecta com a censura que vem ocorrendo lá também, que é a total incompetência do governo de reagir. Levou 4 dias para uma reação, o Uruguai queria ajudar com alguns navios, barcos e helicópteros e nosso governo recusou. E daí apareceu um ministro dizendo que eles não iam mandar dinheiro ainda porque os prefeitos não tinham enviado nenhum pedido, o que é uma total mentira. E então, as pessoas começaram a se organizar por conta própria para enviar suprimentos, água potável, papel higiênico, tudo para lá de caminhão. E o governo federal, o governo estava parando esses caminhões e aplicando multas neles. Porque eles não tinham um determinado recibo acima do peso, ou estavam acima do peso. Carteira de motorista. A instituição responsável pelos remédios não estava deixando eles chegarem lá. Então, nós começamos a denunciar, começamos a postar nas nossas redes sociais que o governo não só não estava ajudando, mas também estava bloqueando a ajuda para chegar lá, certo? Então, o que o governo fez? Outra vez, eles processaram a gente. Agora estamos sob investigação porque estamos postando o que as pessoas de lá estão dizendo. A maior mídia mainstream, nossa CNN, se é que a gente pode dizer, a Globo News,
Eles divulgaram que era mentira que os caminhões estavam sendo parados em pontos de fiscalização e multados, certo? E que o secretário de comunicações do governo disse que era mentira e que ia colocar o Supremo Tribunal Federal para investigar o Bolsonaro, para me investigar e investigar todo mundo. Mas então, outra rede, que é a segunda maior, a SBT, divulgou um vídeo dos caminhões sendo multados. E a ANTT, a Agência de Transporte Nacional, parando caminhões cheios de arroz, colchões e medicamentos. Pois é. E dando multa por falta de nota fiscal ou por estarem com peso acima do permitido. Agora a gente está sendo perseguido, a gente está sob investigação. Eu não estou sendo investigado, não. Alguns de nós estão agora sob investigação pelo Supremo Tribunal por falar a verdade. Mesmo quando a verdade é revelada, mesmo quando a Globo foi exposta divulgando uma mentira, nós ainda estamos sob investigação. Voltando ao início, o Brasil não é mais uma democracia, não temos liberdade de expressão. E se você apontar alguma incompetência do governo, pode parar na cadeia. Qual é o país vizinho com o qual vocês têm uma boa relação? Um país que possa ajudar, que seja contra o que está acontecendo Tem hoje. A Argentina... Argentina não por causa do Milei, o que faz sentido. Eu imagino que talvez o Maduro, a Venezuela, ou aquele... Qual era o nome daquele outro cara? Guaido ou coisa assim? Petro, da Colômbia. Não, na Colômbia era aquele outro... Bukele. Também não. O cara que estava concorrendo contra o Maduro, Nicolás era o Guaiado. Guaidó. O Guaidó participou da campanha contra o Maduro, né? Então não deve sair nada dali. Eu não sei. Ok, entendi. E qual é o outro que você disse? Você tinha falado mais um nome. Uruguai. Quem é esse? Um pequeno país ao sul do Brasil. Não, eu conheço o Uruguai. Mas quem eles... Eles são a favor? Eles são... Como que é a maneira de pensar deles? É da extrema direita, né? Não sei. Uruguai, Argentina, Paraguai, o Luiz Equador. Soares é do Uruguai, né? Luiz Soares. Isso, é Luiz. Lacalipou é esse. Ele é de centro-direita, eu posso dizer. Ele é de centro-direita. Tá bom, entendi. Eu só tô tentando pensar agora em alguém... Porque às vezes os vizinhos que não querem saber o que está acontecendo no país vão contribuir e tentar ajudar na medida do possível. E o que o Milei está fazendo pelo Brasil? O Milei fala do Brasil de alguma forma? Sim, até mesmo através da chanceler dele, a Diana Mondino, ele tinha tuitado. Ela fez um tweet oferecendo asilo para os ex-funcionários que estavam no Brasil. Porque até o Elon Musk, ele estava até respondendo o Nicolas Ferreira, dizendo que quando todos os ex-funcionários, quando eles estivessem num lugar seguro, o Elon Musk ia divulgar mais informações sobre isso. Sobre o que está acontecendo com relação ao Alexandre de Moraes. Então este é um ponto. Ele é a favor da liberdade de expressão e ele está ajudando a fazer isso. E agora, durante as enchentes que a gente está tendo no sul do Brasil, ele também ofereceu algumas estruturas. Helicópteros, se eu não me engano, alguns barcos. E não tenho certeza se o governo federal aceitou. Se o Lula da Silva aceitou a ajuda, eu não tenho certeza. Mas o Uruguai também ofereceu ajuda. Eu tô dando uma olhada aqui. Sim, a Argentina ofereceu ajuda. Tá ali naquela tela. Essa é da Gazeta. Qual deles? Não é esse aí. A Argentina oferece ajuda ao Brasil, mas fala aqui que é do jornal Gazeta do Povo. É só foto. A Argentina oferece ajuda ao Brasil. A favor da liberdade de expressão, pelo menos trazendo aviões, helicópteros, barcos e tudo mais. Acho que então eles ajudaram. Eles ajudaram. E me diz o que é que o Lula acha do Milei. Ele recusou a ajuda. Ele recusou. Ele negou a ajuda do Uruguai. Esse é mais um escândalo. Quer dizer, o Uruguai queria ajudar, o Lula disse não queremos nada. As pessoas estão morrendo. Você viu a situação como tá. Tem gente dormindo no telhado. As pessoas estão dormindo no Rio. Mas por que ele ia querer recusar uma oferta de ajuda? É isso aí mesmo. Então, depois disso, ele falou que era fake news. Mas aí o mesmo editorial, o mesmo jornal, disse que era mentira, que aquilo era fake news. Um dos nossos congressistas, Marcel Van Hatten, pois é, bem louco. Um dos nossos congressistas, Marcel Van Hatten, na verdade foi e falou com o embaixador do Uruguai, perguntando o que aconteceu, se eles realmente ofereceram ajuda. Daí, o embaixador disse, sim, nós oferecemos, mas o Lula negou. Olha, fake news é um problema real. Certo? É verdade. Tem muitas pessoas espalhando informações falsas pela internet. Temos problemas com isso nos Estados Unidos e também temos problemas com isso no Brasil. Mas na vida real não há soluções, apenas trade-offs, como o Thomas Sowell costumava dizer, certo? Então o problema é quem define o que são fake news? Quem decide isso? E no momento em que o Brasil começou a ter uma justiça punindo todos que estavam espalhando desinformação ou sei lá o quê, agora vem o governo federal no Brasil querendo dizer, bom, também achamos que isso é desinformação. Eles decidiram que qualquer discurso que não agradasse eles ia ser chamado de desinformação agora.
Sim, é verdade. Fake news é um problema, mas você não vai conseguir resolver com censura. E o mundo ocidental percebeu que levou um tempo para as pessoas perceberem que o único antídoto contra as fake news é ter mais notícias verdadeiras e ter um livre mercado de ideias no debate público. Então, no momento que eles estão sentindo e o que está acontecendo como uma estratégia no Brasil, é que o governo está simplesmente impedindo qualquer crítica contra eles, dizendo que é tudo falso. Por exemplo, Patrick, e eu acho que isso é muito importante. Então aconteceu que nas eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral se negou a colocar na internet ou qualquer coisa do tipo, a divulgar o Lula se associando ao Daniel Ortega na Nicarágua. Tipo, eles proibiram isso. O ditador. Qualquer pessoa que postasse isso na internet recebia uma multa ou tinha as contas bloqueadas, ok? Uma outra coisa, a gente não podia dizer que havia uma relação entre as organizações criminosas e o Lula. Apesar de que na época já existia aquele áudio gravado que a gente falou aqui agora há pouco. Então, agora o Lula recebeu o Maduro no Brasil. Então, agora o Lula virou tipo... Ele reestabeleceu totalmente as relações com a Venezuela. E ele tem uma ligação estreita não só com a Venezuela, mas também com a Nicarágua. Então, a questão importante aqui é, quem da esquerda no Brasil está sendo processado ou multado por causa de fake news? Ninguém. Nenhum congressista, nenhuma congressista, não tem jornalistas de esquerda sendo multados por notícias falsas. Só conservadores. E isso é Isso é um problema. Então, a Câmara de vocês, o Congresso, o Ministério Público, quantos são de esquerda e quantos são de direita? Qual é a divisão? 100, 130 à esquerda, 130 à direita e o resto... Quase 100 é da direita e os outros 400 estão no centro. Eles estão divididos entre os de centro e os de esquerda. Mas a esquerda tem uns 100 também, mais ou menos isso. Sim, esquerda radical, mas radical. É o centro no Brasil que decide as coisas. Eles que dão as cartas. Mas Sério? eles têm um preço. É sério? A esquerda compra mas o centro. Centro no Brasil, nós não compramos, é a esquerda que compra o corrupção. centro. Então, o centro vota com eles. Então, o problema é que, olha só, mas é uma coisa muito boa, tá? Porque a direita lá nos anos 90, em 2002 tinha 2. O pai dele e mais um. O Enéas, por exemplo. Agora, eu sei que não é um cenário ideal, mas é mais do que a gente podia esperar. E esses caras são ótimos. Eu quero dizer, eu conheço de verdade muitos políticos nos Estados Unidos e no Brasil. E aqui estão 3 dos melhores. O Geyer é uma pessoa muito bacana também. Conheci ele quando ele era podcaster. Ele tem uma escola de inglês, mas também era um podcaster. Do Nicolas, bom, a gente já falou bastante coisa legal sobre você e você merece tudo. E o Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas mais humildes e com os pés no chão que eu já conheci, embora seja filho de um presidente. Então é isso, já existe um consenso. No Congresso você sabe que existem muitas disputas políticas dentro dele, igual aqui. Na direita, as pessoas têm suas próprias vaidades e discordam entre si. Mas todo mundo gosta do Eduardo. Esquerda, direita, centro gostam dele? Na direita, né? Porque na esquerda... Bom, de quem a esquerda gosta? A gente tem que pensar que o importante não é só quem te apoia, mas também quem não te apoia. O que eu quero dizer é que temos o melhor congresso que já tivemos no Brasil. Isso para os conservadores. Ainda não é o ideal. A gente não pode fazer muita coisa, porque a gente sabe que tem muito poder centralizado, mas a gente ainda pode, não muito, mas a gente pode falar. A gente pode abrir os olhos das pessoas, tipo expor aquilo também. No dia 25 de fevereiro. Mas vocês podem fazer isso? Vocês podem expor? Vocês podem expor eles mesmo quando estão no Brasil? Sim, a gente pode expor, a gente corre risco, mas a gente pode. Todos nós sabemos que corremos um certo risco. O que eles podem fazer de pior com você? Eles podem prender a gente, Daniel igual Silveira, fizeram com o Daniel Silveira. Do Congresso, pegou 9 anos de cadeia por gravar um vídeo criticando duramente Moraes. Ele está cumprindo a sentença nesse momento lá no Rio. Olha, Patrick... Qual foi a pior coisa que ele disse naquele vídeo? Eu realmente não sei, mas olha, foi um discurso difícil, tá bom. Um discurso bem difícil. Palavrões. E muita gente discorda dele, né? Até gente da direita... Eu acho que todo mundo discorda. Mas sim, não significa nada, porque ele está preso na pior prisão, numa das piores prisões do Brasil, entendeu? Onde os maiores traficantes de drogas do Brasil estão... Sabe, é a pior prisão que eu já conheci em toda a minha vida, que foi o Bangu 1. Esse é o lugar onde ele tá agora, e ele tá na cadeia só por causa de opinião. Isso, ele tá na cadeia agora. Esse cara aqui? Esse cara aí? Esse cara mesmo. Sim, ele era policial também. Isso antes de virar deputado. Eles estão mandando policiais para uma prisão no Rio com traficantes.
Como é Interessante. Como é que isso é possível? Não é isso. Não foi esse o final. Porque quando ele foi preso, meu pai, ele era o presidente naquela época. Isso. E o meu pai deu para esse cara o indulto presidencial. Então, quando meu pai quando ele não foi reeleito, o Supremo Tribunal pegou um caso e eles cancelaram pela primeira vez na história do Brasil o indulto presidencial. Isso, o indulto. E mandaram o Daniel Silveira de volta para a prisão. Ele estava na prisão aguardando julgamento, certo? Então foi solto e depois condenado a quase 9 anos de cadeia. Eduardo teve Você também... conhece o ex-procurador do Lula? O cara que condenou o Lula? ex-advogado. Não, um promotor do Lula. Entendi. Eu tô falando do cara que era chefe da Operação Lava Jato. O promotor da Lava Jato. O procurador-chefe. O cara que mandou o Lula para a prisão. Entendi. Ele deixou, ou seja, ele saiu do Departamento de Justiça e concorreu ao Congresso. Ele foi o deputado mais votado lá no estado dele, o Paraná. Ele acabou perdendo o cargo dele tudo por ordem do Moraes. Como assim? Por ordens do Moraes. Por ordem do Moraes, Pelas ordem do cortes Alexandre. Moraes, do Tribunal Eleitoral. Espera. perdeu Então o ele cargo. pode fazer isso? Na verdade, não devia Brasil, poder. o Brasil mas pode fazer tudo. o Moraes pode fazer o que ele quiser. Nossa. Então, agora você deve estar se perguntando, como é possível um cara fazer tudo isso e ninguém bater de frente e contestar? Olha só, nós temos o Senado. O Senado é a única casa que teria o poder para se opor, para julgar, para processar alguém como Moraes. Mas se o Senado começar a se mover nessa direção, vai haver certas ligações do tipo: ok, se você seguir por esse caminho, você vai ser preso. Se você seguir por esse caminho, eu vou investigar você por isso, isso e aquilo. Mais do que isso. Eles disseram abertamente que se qualquer investigação for aberta contra eles, eles vão declarar que a investigação é inconstitucional e que ela será anulada. Ele é o cara que Eles tá disseram com isso poder. abertamente. O tribunal disse que se alguém inventasse de investigar eles, eles iam dizer que é inconstitucional e a declaração E anulada. se aprovarem uma lei que tira alguns dos superpoderes deles, eles também vão anular essa lei porque vão considerá-la inconstitucional. Gustavo, você sabe qual é o cara que tem plenos poderes para iniciar uma investigação no Senado do Brasil? Isso mesmo, o presidente do Congresso. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Ele é um cara que tem um papel muito importante em toda essa história. Porque se o Senado do Brasil aprovar o documento dele, a gente nem devia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas, tipo, tem muitos pedidos de impeachment. Mas precisa ter um pedido primeiro. Impeachment. Pedido de impeachment. Pedidos de impeachment. E ele faz isso, coloca tudo... Ele arquiva tudo. Exatamente. Ele é do mesmo estado que eu, Minas Gerais. E, tipo, ele não tem nenhuma popularidade. Ele não vai se candidatar para nada. Eu acho que é porque ele sabe que vai perder. Ainda assim, o que eles vão fazer pela gente é isso, nada. É muito triste, mas o que é que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Mesmo se a gente fosse pedir para ele entrar com um pedido de impeachment, todo mundo foi para São Paulo, para o Rio, pedindo o impeachment do Barroso, impeachment do Alexandre de Moraes, mas ele não faz nada. Sabe todas essas pessoas que você viu em São Paulo? Sei. A principal questão deles é, claro, eles apoiam o Bolsonaro, mas o que eles realmente querem é que o Moraes sofra um impeachment. Vocês não concordam que essa seria uma ação justa? Mais que justo. Acho que agora a gente já tem mais de 4 milhões de assinaturas em uma petição online pedindo a cassação do Moraes. 4 milhões, isso nunca aconteceu antes com ninguém. 4 milhões de pessoas tiraram um tempo para ir lá, preencher o formulário, colocar o nome, colocar o e-mail, confirmar o e-mail, colocar tudo e assinar. Eu sou a favor do impeachment de Essa Alexandre é uma coisa de Moraes. legal para mostrar aí na tela. Se você conseguir achar... Não é change.org? Qual é o nome do site? Não sei se é org Eu não sei, mas se você ou tentar... cidadão. Eu vou procurar aqui. Não é esse não. Tenta colocar assim, Coppola, C-O-O-P-P-L-L-A. Moraes Beleza. impeachment. Moraes impeachment. Eu acho que é change.org. Change.org. Não é esse. Esse daí é diferente. 4 milhões de pessoas. Isso foi em 2021. Olha só, abaixo assinado, petição para Moraes alcança 2 milhões, mas está em português, né? O pior é que a notícia está em português. Mas você pode clicar para traduzir. Mas isso é em 2021. A gente tem que achar um link, deve ter um link aí em algum lugar. Enfim. Cadê o link?
Não, continua lendo um pouco mais. Mas, de qualquer forma, em 2021... É esse aí. É esse mesmo, 4 milhões. Meu Deus, agora quase já tem quase 5 milhões. E agora, se você Não puder brinca. ajudar, por favor, vai lá no link e dá o seu voto Vocês também. são quase 5 milhões? Sim, quase. Quase 5 milhões, pois é. Beleza, vocês têm 6 milhões de assinaturas. O que isso quer dizer, afinal? Nada. Está aumentando a temperatura. É isso que a gente vem tentando fazer o tempo todo. É por isso que a gente sempre está vindo aqui. Esta é a nossa 4ª ou 5ª visita aos Estados Unidos e eu continuo falando com os congressistas aqui nos Estados Unidos. Toda vez que a esquerda começa a perder em um país, existe uma rede inteira, uma rede global de pessoas de esquerda que vão lá e apoiam a esquerda naquele país. Eles não aceitam a derrota da esquerda em um determinado país. Então eles têm essa rede para se ajudar, certo? Mas nós que somos os chamados conservadores ou as pessoas de direita, nós estamos lutando lutas isoladas. E é impossível. É como se a gente estivesse lutando contra um mamute e então, quando a gente começa a ganhar algum terreno, vem um monte de coisa, ONGs por todo lado e depois a mídia. Daí eles vão lá e colocam a gente de volta no nosso lugar, digamos assim, entendeu? O que nós estamos tentando fazer, e eu acho que a gente está meio atrasado, mas a gente precisa começar a trabalhar junto. Todos os de direita, os conservadores, lúcidos, razoáveis, você não precisa ser conservador, você só precisa ser razoável. Todas as pessoas razoáveis, de mente sã, precisam começar a trabalhar juntas. E o Brasil agora é um experimento de um novo tipo de ditadura. Não é uma ditadura centrada no executivo, mas sim uma ditadura centrada no judiciário. O que dá um certo ar de legitimidade, porque quem está tomando essas decisões é uma instituição para manter, para assegurar a democracia e a Constituição, quando na verdade é o oposto. E se funcionar no Brasil, vai haver um manual perfeito que vai ser replicado em outros países. Então, temos que cortar esse mal pela raiz. E a raiz agora desse mal é o Brasil. A gente está aqui para dizer a eles, olha, vivemos no mesmo planeta, vamos nos ajudar. Estamos fazendo o nosso máximo para levar todos os brasileiros aqui nos Estados Unidos a votar no Trump. A gente está tentando explicar para todo mundo que a gente... Por que isso é importante? Por que é importante para o Brasil a vitória do Trump? Desde que o Biden assumiu o cargo e os Estados Unidos ficaram fracos, todos os ditadores ou os aspirantes a ditadores do mundo começaram a aparecer. Então nós temos o Maduro querendo invadir a Guiana, nós tivemos o Hamas fazendo aquilo, aquela coisa terrível contra Israel. A Rússia invadindo a Ucrânia. Porque não importa se você gosta dos Estados Unidos, todo mundo que está assistindo isso, tanto faz se você gosta dos Estados Unidos ou não. Mas enquanto os Estados Unidos forem o país mais poderoso, existe um certo equilíbrio. É como, não sei se vai soar bem, mas eles são os valentões do bem. Você tem o valentão do mal e o valentão do bem. Não é um país perfeito. Mas quando se trata do país mais poderoso, os ditadores pensam 2 vezes antes de agir, tipo invadir outro país e sofrer uma reação dos Estados Unidos. Quando você tem uma pessoa idosa e senil que nem consegue ler o prompt e fazer um discurso, os metidos a ditadores ficam tipo, agora é a minha hora, agora é o momento de fazer o que eu sempre quis fazer. Os Estados Unidos têm sido uma força para o mal. Eu vou fazer uma afirmação bem ousada. Quem tem sido uma força para o mal? O governo daqui. Eu vou fazer a afirmação ousada de que se não fosse pela administração Biden, o Lula não seria o presidente do Brasil. Por que Entendeu? você diz isso? Porque interferência. Eles interferiram completamente nas eleições brasileiras. Não só por causa do trabalho deles com o TSE, mas também por toda a ameaça que foi colocada aos líderes militares e políticos no Brasil. Nossas instituições teriam dado conta do Moraes se não fosse pelo apoio deles. O apoio direto e forte que a administração do presidente Biden deu ao Moraes. Então é isso que está acontecendo com a política externa dos Estados Unidos. O país costumava usar o seu soft power para exportar a democracia. Agora ele usa esse soft power para a prioridade número 1 da política externa da administração Biden, que é a pauta LGBT e o clima. Então estamos falando de uma agenda esquerdista progressista. E por isso o Lula é o cara deles no Brasil, com certeza. Eles não queriam o Bolsonaro. O Bolsonaro não segue uma agenda ambiental radical. Não é voltado para o LGBT. Não é a favor da agenda progressista. Com certeza não. E por isso eles fizeram de tudo para tirar ele do caminho. E eu não me importo. Eu não tô nem aí para tudo isso. Eu não vim aqui por causa do Bolsonaro ou do Lula, para falar a verdade. Eu acho que o país precisa tomar uma decisão por conta própria numa eleição livre. Numa eleição justa e livre. Mas se você não tem liberdade de expressão, você não tem mais nada. E a guerra contra a liberdade de expressão não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos. A gente já sabe que a administração Biden estava trabalhando com uma empresa de mídia social para censurar o discurso na América. Isso é um fato. Esse é um ponto indiscutível.
temos os documentos, temos os e-mails, pelo menos desde a semana passada. Então nós sabemos o que está acontecendo na França, sabemos que o Rumble deixou a França, o Rumble também foi expulso da Rússia, a gente sabe o que acontece na China. Aliás, é melhor a gente nem tocar na China. Sabemos o que acontece na Austrália, o que está acontecendo na Irlanda ou na Alemanha. Então, a guerra contra a liberdade de expressão é uma coisa global. O Brasil é apenas o lugar onde eles têm mais poder para aplicar isso. Em dezembro de 2023, o Rumble bloqueou o acesso no Brasil. Então não tem Rumble no Brasil. Nada de local. Porque eles deram ordem para vir e bloquear a minha conta. Entre outras contas, eu acho que o Rodrigo também fez parte disso, porque o Rumble é dona da Locals. E o Rodrigo Constantino também estava aqui. Ele foi um alvo das ordens que vieram contra ele também. E o CEO do Rumble, o Chris Pavlovski, falou que não ia concordar com aquilo. O Elon Musk disse que vai retirar todas as restrições no Brasil também, mas ainda não conseguiu cumprir a promessa. Mas no momento que ele fizer isso, o Twitter ou X que seja, ele vai ser desconectado do Brasil. Sim, o Lula, na verdade, está tendo um processo do pessoal da administração do Lula para banir o Twitter ou X do Brasil. Desculpa, tenho uma pergunta sobre isso. Imagina o futuro com a eleição do Trump. Vamos imaginar essa possibilidade. Imagina se o Trump for considerar isso como uma guerra comercial contra o Brasil. Imagina o Trump dizendo, ok, vocês estão banindo uma empresa americana no Brasil, vamos fazer o mesmo com as empresas brasileiras nos Estados Unidos. Então, eu acho... Ele pode fazer coisas piores. Sim, ele usou a lei Magnitsky contra o Moraes. Ele pode congelar contas bancárias, ele pode vender vistos. Isso aí. Então, é esse o tipo de pressão que eles temem com a eleição do Trump. Eles estão com medo. Eles estão com muito medo mesmo. Como você sabe? Por causa da maneira que eles... Você sabe só pelo jeito da mídia tradicional. O jeito que eles odeiam Trump e fazem de tudo contra ele. Se eu assistir a TV normal e as notícias comuns no Brasil, o que eu vou ouvir todos os dias? O Trump é uma pessoa terrível, um assassino, um estuprador. Esse tipo de coisa. Isso. No noticiário normal? Isso, noticiário normal. Conhece a MSNBC? Odeia o planeta, destrói, polui, islamofóbico, nazista, ele é um nazista. Quem defende judeu é nazista no Brasil. Se você defende os judeus, Israel, você é um nazista. Tipo, porque essas mídias tradicionais recebem dinheiro do governo e agora o Lula colocou, muito dinheiro. Você pode pesquisar aí. Não é só ideologia. É uma questão ideológica. Sim, é ideológico, mas o dinheiro conta muito também. Então, eles investiram muito dinheiro na Globo, por exemplo, que é o maior canal midiático do Brasil. E é por isso que você não consegue ouvir a verdade. É por isso que eles querem tanta censura na internet. A gente vai colocar os links de vocês três aqui embaixo. Vocês são mais ativos no Twitter ou no Instagram? Qual deles vocês costumam usar mais? Acho que a gente tá mais no Instagram. Ou Twitter, se não tiver problema. Vamos colocar os links de todo mundo aqui embaixo. E agora eu só queria dizer que eu admiro vocês, rapazes, por terem vindo aqui e ficado para conversar. Toda vez eu aprendo mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu gosto de saber. Claro, eu sou um cara que viveu no Irã. E quando Carter se tornou presidente do país naquele tempo... Durante aqueles 4 anos em que ele ficou à frente da presidência, o Irã estava um caos. Lembro da Revolução Iraniana, que foi quando o Irã passou de um dos países mais lindos do mundo, sob o comando do Shah, para a queda total por causa do presidente Jimmy Carter. E o caso mais próximo que temos do Jimmy Carter agora é o Joseph Biden. De novo, voltando ao que você disse, quando o presidente dos Estados Unidos mostra fraqueza, todos os outros percebem. Eles percebem. Olha os Estados Unidos nas mãos do Jimmy Carter. É por causa dele que eu estou nos Estados Unidos. E ele forçou muita gente a ir embora. Não nos sentíamos seguros. Muitas pessoas ao redor do mundo estão sentindo isso agora por causa da liderança fraca que nós temos. É ótimo ver pessoas como vocês que têm a coragem de mostrar na cara e falar. Só desejo o melhor para vocês. Daí, quando vocês voltarem para lá, porque claro que vocês vão marcar um jantar com o Alexandre assim que chegarem no país... Vocês vão ver o Moraes e fazer uma visita na casa dele. Ou então com o Daniel Silveira. Na piscina, vai ter festa na piscina, né? Mas enfim, e fico feliz que seu pai está se recuperando bem. E ele está lutando e saindo para as ruas para defender o que acredita e perdendo o passaporte enquanto vai atrás de uma baleia. Ele deve ser um cara bem criativo e divertido para se ter por perto. Mas agradeço a vocês por virem, para as pessoas que estão acompanhando a história. Como eles disseram, levem essa conversa para os 4 cantos. Eles querem mais exposição, porque as pessoas precisam saber o que realmente está acontecendo no Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Até mais.